Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Muito bem-vindos. Mais um Ciência Sem Fim. Hoje, Ciência Sem Fim News especial aqui direto de Brasília. Já começando agradecendo aí ao Sou Brasília, que sempre que a gente vem em Brasília, cedem esses seus estúdios. E os estúdios hoje é aqui na Mansão Sou Brasília, a mansão dos influenciadores, que nós estamos aqui. Por quê? Porque está tendo muito evento em Brasília. Muito evento em Brasília. Está tendo Ciência na Estrada, está tendo o Semana do Japão, que chama, Festival né? do Japão. Festival do Japão. Então, o pessoal, como é sempre a mesma galera que organiza, resolveu colocar todo mundo da mesma casa, porque fica mais barato, mais tranquilo, mais legal. A gente se diverte pra caramba aqui. E eu não falei a coisa que eu mais gosto de falar quando eu estou aqui. São 9 horas e 26 minutos no horário de Brasólia. E eu estou aonde? Em Brasólia, meu amigo. Isso é muito bom de falar aí. Vamos começar aqui o Ciência Sem Fim News, notícias do mundo aí aeroespacial, e trouxe aqui convidados do mais alto peso. Pedrão Palota do Space Orbit. Tô me esforçando no alto peso. Eu tô levando a sério essa parte. E aí, Pedrão? Tudo certo, Sérgio? Sérgio, bom? Obrigado, cara, mais uma vez aí. Maratona de conteúdo aqui. Maratona de conteúdo, porque depois nós vamos falar que tem um monte... Só esse sábado, que vai começar daqui a pouco, tem 4 lançamentos de foguete. Quem tá aqui com a gente também, o grande... Já teve comigo, nós já conversamos. Já teve aqui com as meninas, né? Exatamente. Conversou com a Rebeca, com a Cláudia, com a Patrícia, né? O grande Ian Grosner tá aqui, que é daqui de Brasília. Manja tudo aí de direito espacial. Hoje a gente tá proibido de falar algumas coisas, né, Henrique? Pois é. Hoje nós vamos ser processados. Senão vamos Chega ser processados de na processo. lata. Já não basta o strike, né? O processo aí na cara, assim, ó. Ian, valeu demais, cara, por ter vindo aqui. Brigadão aí, cara. Pô, cara, obrigado. Eu que agradeço aí o convite e mais uma vez vocês abrindo espaço aí para falar de direito espacial. Então, muito bacana. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Legal. E Henrique tá aí também com a gente. Aí, Henrique, beleza, cara? Beleza, bom demais. Cara, eu acho que eu tô muito melhor do que o Júlio. Como começar com a sacanagem que você fez com o Júlio? Coitado? Olha no meu Instagram lá, pra ver a cantoria que rolou aqui. Não, tá aqui uma bagunça aqui na casa. Galera, vai chegando aí, ó, já sabe. Chegou, vá sentando-lhe o dedo no like, porque é impressionante, né, cara? Passa uma semana, passa outra, tem um monte de notícia. A notícia da semana passada, quando a gente fez lá na Campus Party, era a explosão do chip, né? O chip tinha explodido, nós mostramos, tal, não sei o quê. E vamos começar a continuar falando disso, porque a bruxa está solta em Massey. É isso, Pedrão? Está complicado. O que está acontecendo? O que aconteceu com o bilionário? Não consegue segurar os foguetes dele, cara. Como se não bastasse o Starship 36 ter ido pro vinagre, numa explosão cinematográfica, né? Foi. De mais de 300 metros de chama. Uma coisa, antes da gente falar disso, chegaram a calcular a potência da explosão? Tem alguma ideia? Como que foi? A gente calculou, né? A gente fez uma estimativa, que foi entre 300 e 400 quilos de TNT. Caramba. Foi muito... E isso é porque só tinha aquele filetinho de metano. Exatamente. Se tivesse cheio de metano, o que teria Ia ser um sido? estrago absurdo. E assim, eu penso, porque eu fico a 6 km de distância quando eu assisto, e se aquele negócio explodir no lançamento, nos primeiros 20 segundos, vai voar coisa pra tudo que é lado, cara. Vai ser a maior explosão não nuclear da história, né? Então... Seria mesmo, então? Seria. É muito, cara, é muito propelente. E assim, tem a diferença que lá em Messier, quando aconteceu, eles não tinham a proporção exata de oxigênio líquido para metano. Porque o oxigênio líquido estava só fazendo massa para não sair voando o foguete. Agora, no lançamento, não, tá perfeito. Eles têm exatamente a mesma proporção. Então, quando rompe o tanque, né, algum dos tanques rompem, você pode ter uma queima não perfeita, mas praticamente perfeita, né? De todo o material. Então, é muita energia que vai. Mas e lá da onde você assiste, lá no Raptor Roost, né? Isso. Lá, esse de massa você teria ouvido? O pessoal ouviu? Teria, porque Messier não é longe de lá. Então, assim, mais perto, né? Porque é no caminho, ele é um pouco mais perto. Né? Ele é mais ou menos a mesma distância do pad em linha reta. Só que, a explosão é muito forte, né? Então o pessoal que estava lá perto, né? Até do NASA Space Flight, falou que foi aterrorizante, assim. É mesmo? Porque do nada, né? O foguete você tá vendo, 5, 4, 3, 2, 1, pô, você vai, uma hora vai chegar o barulho. Uma coisa você tá em casa tranquilo ali, né? E aquela explosão, né, cara? Ficou claro até em Starbase ali mesmo, onde fica a fabricação toda, ficou tudo claro lá, cara, por causa da explosão. Foi muito forte. O sol meia-noite, né? Era meia-noite mesmo. Quase meia-noite lá.
Caramba. E uma outra coisa. Nós mostramos imagens na semana passada. Eu achei até que destruiu um pouco as instalações. Tem tanque ali que parece que não foi destruído. Então, tem alguns tanques que ficaram inteiros, o que preocupa é que o pad foi muito danificado. Então toda a tubulação que sai dos tanques e vai pro pad, parte elétrica, foi tudo embora. E o defletor de chamas embaixo também. Isso vai E ter que ser esse é a trocado. treta. Que Isso é não cimento puro, né? Não é isso. O concreto tá ok. O problema é a tubulação que vai embaixo. E aquilo ali não é um produto de prateleira. Tubulação, É feito de medida. os tanques, basicamente o cara pode fazer um ajuste aqui, um ajuste lá, mas não é nada fora do comum. Agora, aquilo ali é bem feito sob medida, né? Cada trincheira de um jeito. Eu vou pegar aqui uma foto só pra galera ter noção do que a gente tá falando, que são basicamente um monte de caninhos Isso. compridos e no tamanho, no formato exato da trincheira de chamas. E aí destruiu tudo, aquela parte, e assim, espero que a SpaceX já tinha algum plano de fazer um segundo pad de teste do Starship para ter alguma coisa meio que encomendada já. Porque tem coisas que às vezes demoram meses para encomendar, apesar que a SpaceX é bem doida, eu não duvido que eles arrumem em algumas semanas. Mas mesmo assim, eles não têm hoje de testar Starship agora, até consertarem. Né? E Isso é um atraso de quanto, você acha? eu acho que umas 4 semanas, pelo menos, para voltar a testar. Pra voltar a testar. Voltar a testar. Aí Não depois significa- começar tudo de Porque eles vão novo. ter que pegar o Starship 37 agora. Mas ele tá pronto. Ele tá virtualmente pronto. Eles estão botando escudo de calor, fazendo detalhe. Beleza. Mas assim, mesmo assim, foi um retrocesso enorme, porque eu acredito assim. Teve gente que já me xingou por causa disso aí. Porque não pode defender a SpaceX nesse ponto, cara. Não é possível que um foguete nesse nível de maturação de projeto tenha um erro tão. Não vou dizer tosco, né? Mas um erro tão primário como um CLPV explodir. Entendeu? E causou um estrago muito grande. Peça no México, entendeu? Tipo, tá bom, Vou México pensar no o México é atrás Mas mesmo assim- atravessou o rio, né? então. Mas mesmo assim não é uma coisa legal de acontecer. A gente não tá no primeiro, no segundo, no terceiro, tá indo pro 10º lançamento integrado, sem contar todos os testes que foram anteriormente. Quando o Starship tava sendo testado aí nos SNs lá que foram primeiro, Aí tudo bem, beleza, realmente ali os caras estavam saindo do zero para valer. Agora não estão mais no zero, né? E aí, pelo que estão investigando, parece que o CLPV lá, que é o vaso de pressão, ele não aguentou a pressão que ele foi certificado para aguentar. Então, os caras nem viram. Quando viu, já tinha explodido já, né? É porque os vasos eles são os mesmos desde as SNs. Eles Basicamente, nunca deram problema. Nunca deram problema. No Starship nunca deu problema com vaso de pressão. E eles são feitos de carbono, é um negócio resistente pra caramba. Então alguma falha muito grande aconteceu na fabricação e na qualidade disso, né? Que passou. Só que você fala assim, mas não foi problema do motor. Realmente, não foi problema do motor e tal. Mas, cara, se explodiu, entendeu? Não faz... A sorte pra SpaceX, tudo ali é dela, né? É. Massa é dela, do outro lado é dela, o negócio é dela, até as casinhas lá são dela, né? Tudo dela. Agora que a Starbase ainda Agora que a Starbase que é a cidade. É Ó, tudo só dela? tô mostrando aqui na tela, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o pedacinho dessa trincheira de chamas, aqui ó, essa foto aqui. Opa, essa foto aqui que eu tô mostrando. Então, isso aí é só um pedaço dela. Mas se você olhar a foto lá, acho que no meu Twitter tem a foto de uma parte da destruição. Virou pedaço pra tudo que é lado, cara. Porque explodiu logo embaixo, né? Porque não explodiu o CLPV, rompeu o tanque de metano e rompeu o tanque de oxigênio. Só que você vê o tanque de oxigênio indo pro lado. Rasgando, Estoura de novo. Aí você vê aí que sobe muito Aí que a sobe explosão. uma explosão, né? Ah, doido, cara. Vou pegar o replay da explosão também, pra quem não viu, porque a gente falou de semana passada, então. mas... E saiu vários vídeos bem maneiros, assim, né? Pena, né? Que teve vídeo, né? Que aconteceu, mas os vídeos foram Não, bem agora a maneiros. sorte é que não machucou ninguém, né? Não tem ninguém na região, né? Eles tiram todo mundo. Tira né? todo mundo, né? Não dá pra Aí é ficar. o lance deles, né? É isso aí, é pra lembrar, né? Quem acompanha lançamento espacial, quem gosta, que esse negócio é perigoso pra caramba, tá? Não é algo que você dá. Não dá pra vacilar, cara. Mesmo se for um foguete pequeno, um Electron da vida que seja. Quando estoura, mano, é muita energia, cara. Aquilo é muita energia. Aquilo é feito, é uma bomba controlada, entendeu? Foguetes nada mais são que bomba Ele ali, controlada. e ali ele explodiu descontrolado, né? Então, Explodiu descontrolado. Qual que é o raio, você sabe, Pedrão? o que do. De segurança limite? assim? Pelo menos 6 quilômetros. Pelo menos 6 quilômetros. O que eles colocam lá. Porque o caminho para Starbase, que a gente tem a Highway 4 ali, que vai até o final, até na praia. E aí tem a Richardson Avenue, que é a rua onde a gente entra, onde a gente fica nos lugares lá para assistir. Tá. Nesse entroncamento, aqui, nessa saída aqui, a polícia já fecha ali. É o primeiro checkpoint brabo mesmo. Só passa se for da SpaceX. E lá pra frente do pad, não passa ninguém. Aí é só se a SpaceX mandar alguém e falar, ó, esse cara vai passar. Porque é um... Pra você ter uma ideia, a gente já pegou o que eles chamam de soft block. Né? Eles começam a fechar
a estrada lá atrás, antes mesmo de passar nesses lugares todos, na saída de Brownsville, que é a cidade. Então eles já metem um soft block, quando você para o carro, o que você vai fazer? O cara já pergunta, a polícia já pergunta assim, ó, tô indo assistir o lançamento em tal lugar, então beleza, pode ir. Se o cara falar, vou pra praia, vai embora. Já manda na hora. Mas, Sérgio, você que já fez lançamento lá da praia. Não, eu fiz do barco. Pois é, do barco, exatamente. Então, aí tem mais ou menos. É a mesma distância. É a mesma distância, porque é um raio, né? Então eles pegam ali. E eu fiquei no limite que eu fiquei junto com o barco do xerife. É, mas assim mesmo. Nossa, o barco ficou do lado do barco do xerife, Porque no caso lá na estrada tem a polícia, na água tem a polícia também. Só que é o xerife que fica no barquinho, então ele fica passando de um lado para o outro, e se alguém avançar, ele manda sair, se alguém avança, ele manda sair, até que chega aquele momento crítico ali que não pode ter ninguém invadindo a área de exclusão, né? É, senão para o A zona de lançamento. Pra você exclusão. ter uma ideia, uma das vezes que eu fui pra lá, a gente ainda tava dentro do horário que poderia passar, porque tem uma certa hora lá que fecha e fecha legal, assim, aí... E eles implementaram outro soft block na estrada de Messes, que você pega o Highway 4, vai até o final, que lá no pad e tal, e lá, Messes é tipo, vai pra direita, onde explodiu o Starship. Eles meteram um bloqueio ali. Aí, tipo, a gente viu vários carros parando, aí eu só virei pra mim e falei, mano, os caras vão embaçar, velho. Se eles estão parando o cara aqui, eles vão embaçar. E eu comecei a ver, volta 1, volta 2, volta 3, volta caminhão. Eu falei, ih, cara. Aí passou um cara na nossa frente, que era da SpaceX. E aí, quando o cara falou assim, vocês vão pra onde? Eu falei, eu tô indo transmitir o lançamento, eu tinha a credencial tanto do lugar que vai ficar quanto da SpaceX. A credencial de imprensa da SpaceX. Aí o cara liberou a gente. Aí só, voltou. Foi o dia que eu fiquei com na mão, porque, mano, se tiver que voltar, velho, é longe pra caramba pra ir pra outro lugar pra assistir, entendeu? Você tem que dar muita volta lá. E fica Mas tudo isso, né? Coisa que tá fechada pra cá, pra lá, né? E tem uma coisa legal que ainda você ficou no bloqueio do barquinho, mas quando explodiu no voo 2, caiu coisa na tua cabeça. Caiu coisas, porque o vento trouxe pra onde a gente tava. O vento trouxe as Ainda coisas bem pra que onde não era tava. metal, né? Ainda bem que não era metal, era só a cobertura térmica ali. Eu posso falar, eu tenho um pedaço do Super Heavy, cara. Se aquele negócio cair... Cair, ferrou. Mas então, aí que eu ia falar, porque no dia seguinte tava uma galera lá pegando os pedaços, né? Então. Da explosão. Eles falaram pro pessoal não mexer, mas... Mas não adianta, Como cara. controla? Isso aí tem de colecionador. Então. Eu posso falar isso. Eu estaria lá também. Estaria lá pegando, né? Com certeza. Eu já tenho escudo de calor, já tenho um monte de peça do Starship lá. É óbvio que eu ia estar Eu lá. ia pegar um pedaço do pad lá que certeza. explodiu. Qualquer coisa, meu filho. Não confessa ao vivo, cara. Não Eu sou advogado de Aí, ó, tá vendo? Né, não, confessa ao vivo. Fala em off. E aí, o que aconteceu essa semana? Que estavam lá fazendo o rescaldo, começando a... Limpeza, né? Limpeza, tirar detrito, com 2 guindastão, né? E um deles, do nada, Caiu. caiu, cara. Tem aí o vídeo aí, Henrique. Mostra aí pra galera. Tem o do guindaste aqui. Os caras... Peraí. Deixa eu só primeiro mostrar o replay da explosão, que eu deixei aquele Eu pronto. não sei se eles erraram no travamento de solo dele, né? Ou se fizeram erro de cálculo né, tipo, os caras não botaram fé que era Eita, tão vídeo pesado errado. aquele negócio. Guindaste. A bolona de fogo que fez na explosão foi um negócio absurdo, cara. Você pôs aquele vídeo de novo, cara. Ó, aqui. Tava normalzinho, nada, buf. Não, a bolona de fogo que fez foi um negócio... Tem a da câmera lenta do pessoal do Da nosso câmera som, lenta, maravilhoso, cara. você vê o ponto exato onde começou. Abrindo, aí pega fogo, aí você vê o tanque de Não, e oxigênio aí você vê, saindo. e você vê ele rasgando, aí não acontece nada. Na hora que encosta no metano, aí vai. Tal. Aí depois você vê o tanque de oxigênio líquido sendo injetado pra lateral, E caindo. ele bate E aí pá! vai. É. Nossa, Tá louco, foi um negócio de louco. Você começou com a galera na Space Flight? Você começou com alguém? Eles ouviram? Eu consegui Eles estavam conversar lá, com não? alguns amigos lá, falaram, tinha um amigo meu que tava lá, e falou, Ah, é? foi brabo o negócio. Foi brabo mesmo. Foi porque assim, iluminou a noite, cara. Os caras estavam a 5 km de distância tirando foto e tudo mais, né? Porque os caras vão lá porque ia ter teste estático, né? Então o pessoal vai pra pegar imagem e tal. Não sei o que lá. Putz, cara, vai tá susto, né? E um dia antes tinham feito o teste do motor, né? Daquele de religar, né? Vai E deu entender. certo. Põe aí o guindaste aí, Henrique, Aí, pra ó, nós. guindaste na tela. Vocês vão ver o guindastezinho da Da direita direita. ali, ó. Ele vai, do nada, ele vai, pum, cair ali, ó. Os caras estavam limpando, isso aí é massa, pra quem não sabe, né? Massays é o lugar onde faz teste, tá, galera? Ali tem Massays, ali tem a Caiu. Starbase e depois tem o pad lá na frente. Então, Olha lá ele caindo, ó.
Cara, muita zica, né? Nossa, é muita zica. Mas isso aí não deve ter acontecido nada, só tira o guindaste. Não é. Mas, segue o jogo, né? Mas azar, Mas né? o azar Não, é tá porque lá, é na né? sequência, né, cara? Esse que é o negócio, né? É Aí na deu problema sequência. diplomático que você pode ajudar com essa história também, ó. Vamos lá. Já opina, Que cara. o que Vamos ouvir aconteceu sua é que falou opinião. que a presidente do México começou a atacar a SpaceX porque caiu lixo no resto do foguete no lado do México, porque a fronteira fica, né, Messias, ele é um, tipo como se fosse um círculo assim, península, né? é uma penínsulazinha assim, que passa o Rio Grande e o outro lado é México. E aí começou a falar que estava contaminando e tudo mais, e aí a SpaceX já soltou uma nota bem curta e grossa, dizendo que não tinha nada a ver com isso, que a Bloomberg fez uma matéria a respeito disso. Saiu aqui, ó, a Bloomberg postou assim, ó, os lançamentos dos foguetes Starships da SpaceX no Texas poluíram uma área na fronteira com detritos, disse presidente mexicana Cláudia Sheinbaum. Aí a SpaceX foi lá e retuitou com a seguinte notinha bem leve, como disse o Pedrão. Como mencionado anteriormente, não há risco para as áreas circundantes. Testes independentes anteriores realizados em materiais dentro do Starship, incluindo análise de toxicidade, confirmam que eles não apresentam riscos químicos, biológicos ou toxicológicos. E, como acontece antes de qualquer teste, uma zona de segurança foi estabelecida ao redor do local de teste e foi mantida durante toda a operação. Apesar das tentativas da SpaceX de recuperar os destroços relacionados à anomalia, que são e continuam sendo a propriedade tangível da SpaceX, essas tentativas foram impedidas por pessoas não autorizadas invadindo propriedade privada. Aí solicitamos assistência local e federal do governo mexicano na recuperação de detritos relacionados à anomalia e oferecemos recursos de assistência na limpeza e buscamos validação do direito da SpaceX de conduzir as operações de recuperação. A SpaceX espera trabalhar com o governo mexicano e as autoridades locais para o retorno de destroços para o local o mais rápido possível. Pronto. É isso aí. Cara, é o seguinte. A culpa é do Elon Musk. Cara, se tem algum com culpa aí, mas vamos lá. O que a parte legal, jurídica fala em relação a isso, né? Primeiro, a SpaceX é uma empresa privada. A SpaceX, o governo americano, veja, não é a SpaceX, é o governo americano que é responsável por qualquer coisa que caia no lado mexicano. Então, ali realmente é uma questão de dois países, Estado e Estado. Né? O Estado mexicano e os Estados Unidos. É claro que até por questão da proximidade, a questão ali tá do lado, é a SpaceX mesmo, então eu acho que meio que o governo americano dá quase que uma carta branca para a SpaceX, resolve tudo lá e tal, a gente vai... Qualquer coisa me chama. Vai né? tramitar a parte consular, burocrática, mas do ponto de vista jurídico é país com país. Ok, então o que tem aí de dois direitos, né? O primeiro, se causou dano, não me parece que é o caso, pela mas danifica, da nota. mas danifica terreno, né? Essas coisas, né? Mas mesmo que seja, cara, se causou dano, qualquer tipo de dano, pode ser dano ambiental, inclusive. Depois a gente pode relembrar o caso lá do satélite que caiu no Canadá, né? Nos anos 70, 80. Você tem a obrigação de indenizar. Tá? Então, o governo americano, olha só como é que funciona. O governo americano teria que indenizar o governo mexicano ou o proprietário daquele terreno, etc. Tal, se fosse alguém privado. É porque lá é terreno daquele privado, valor. né? No caso, no lado mexicano. Sim. Isso. E depois o governo americano ia cobrar da SpaceX, naturalmente, lá pelas regras americanas. E tem uma outra coisa, que é o que ele fala no final da nota dele. Ele tem o direito de ir lá resgatar esse material. Porque tudo que cai é relacionado a espaço em outro país, você tem um direito a ir lá e recuperar. Tanto objetos, no caso, um pedaço do veículo lançador, enfim, de alguma coisa, como se cair, por exemplo, um astronauta. Né? É a mesma regra. Para cair astronauta, cair pedaço. O país dono daquele astronauta, ou dono daquele foguete, tem lá o direito de ir lá e recuperar. Mas se o Então, astronauta foi isso que for ele de fala. Taubaté, né? Galera tá comentando aqui, ó, Mas Pedrão, um pedaço, destruidor esse de pedaço astronautas aí matar brasileiros. outro país. Hã? Isso é um pedaço, vamos supor, um pedaço aí, explode lá o foguete. Tá. Cai um pedaço do Starship e mata alguém no México. Mata a Boelita que tá lá. Indenização. É complicado, né? Indenização. Indenização e o governo americano pagaria nesse exemplo.
Tá? Porque você fala do governo americano porque a FAA está envolvida nisso, né? Ela Mas liberou, né? Não é nem Como que é? não é nem isso, é porque a SpaceX é uma empresa americana que fez o lançamento a partir de território americano. Então essa que é a questão, não é nem a questão da liberação da FAA, não. Entendi. Então, É a questão pela empresa mesmo. Então, Mas o que eu acho que se rola... matasse alguém, né, nesse exemplo, aí realmente é uma indenização. O que eu acho que rola é nesses vida, mas tem casos- uma indenização e é o governo americano Pelo paga. que eu já vi da SpaceX que eles fazem, eles não devem chegar ao nível consular, tudo, porque eles já se acertam com a pessoa direto. Pra não ter. Que aí, assim, tipo, o cara do outro lado pode falar. Cara, eu não concordo com isso aí, fala manda pra embaixada lá e aí sobe a questão. Mas muitas vezes, acho que muitos desses casos são resolvidos no particular e a SpaceX normalmente assina contrato de não divulgação também. Muito provavelmente eles fazem isso mesmo, principalmente assim, nessa questão de ser muito próximo, né, de um país. Indeniza como lá, dá uma FTA. grana, fica quieto. É aquela coisa, entendeu? Tipo, morre aqui. Pronto. Situaçãozinha complicada, porque isso vai se tornar cada vez mais comum, né, Ian? Mais comum, cara. Mais comum. Até morrer alguém. Aí vão falar assim, nossa, ninguém fez nada. Quanto tempo, né? Eu falo pra você já dessa história. Que vai acontecer, alguém vai se machucar, alguém vai morrer e vai aparecer. Pô, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Pô, peraí, então aqui... Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Exato. Cara. Mas Vai nunca ocorrer. aconteceu até hoje, né? Cara, com vida... Com vida que envolvida, não, né? registrado, não. Só teve a mulher que Não. teve um meteoro que caiu no carro dela, mas isso aí é... Agora, igual do Will. agora sim, a gente já viu alguns vídeos assim de lançamentos na China, né? Então, aquele Mas aí a gente não sabe, assim, como né? que é A gente não a sabe. legislação lá, né? É, porque aí é um problema interno, exatamente. Eu já falei Aí como é que o problema funciona assim, isso. Você tá lançando dentro do seu país, foguete seu, etc. Você resolva, né? Eu falei que lá existe o saque de reclamações binárias na China, tipo, né? Um liga, o cara liga, tem uma reclamação, logo em seguida 0. Liga outro cara pra reclamar, 0. Vai 10 ser. minutos, nunca tem reclamação. Ou é 0 ou é 1. Exatamente. Mas essa preocupação aí tem aumentado, então, com o Tem, aumento cara. de... É porque assim, né? Uma coisa, tudo bem, aumenta o número de satélites e tal, consequentemente vai aumentar o número de detritos, de lixo espacial e de até. colisões, né? E de colisões, né? E de colisões entre eles, né, cara? Então, assim, principalmente hoje na órbita baixa, com essa questão toda aí de maior número de objetos espaciais ativos e inativos, né? É o que a gente chama aí de lixo espacial. Então, uma hora vai ter choque. E assim, o dono do seu satélite ativo, né, se ele não teve culpa no acidente, ele vai querer uma indenização daquele que deu culpa, que deu causa naquele acidente, né? Então isso é algo que, por exemplo, o direito espacial se preocupa e isso está previsto lá desde 1967, desde o Tratado do Espaço. Só que naquela época não se imaginava chegar nesse nível de O hoje. nível né, que a gente cara? chegou, né? Assim, de tantos objetos. Realmente, eu acredito que o pessoal não fazia ideia. De que, então, talvez em tão pouco tempo, considerando 67 até agora... Só Starlink nos últimos Exato. 7, 8 anos é um absurdo, né? Os caras subiram, não tinha nada e subiu pra 8. Tá dando certo aí o som? não, pode seguindo, pode seguindo. Eu vou resolvendo aqui. Tá funcionando? Qualquer coisa Tá troca de funcionando. lugar. Qualquer coisa troca de lugar rapidamente, só pra ele poder... Não, tá dando pra ouvir. Ah, tá. Só regular o volume. Beleza. Ah, então isso é. Então E se lança de outro país, como fica? Pronto, é outra... Se a SpaceX lança de Alcântara. E aí? Aí os dois países são responsáveis. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. O negócio daí no Space lançando aqui de Alcântara. Aí Quem o Brasil que vai lançar resolve aqui, o problema? Brasil e Coreia do Sul são corresponsáveis. corresponsáveis Se acontecer alguma coisa. se acontecer alguma coisa. Exatamente. Tá? Então, todo país, quando quer ser um país lançador, seja para receber, ter um spaceport, seja para construir foguete lançador, Empresa americana, mas quando tem investigação, quem investiga é a FAA. deve Ô, ter um gente, acordo peraí. Volta que foi? um minutinho na conversa que tinha dado um problema no áudio aqui. Agora voltou. Do quê? Um áudio de todo mundo? De todo mundo. Ah, que beleza. Mas agora voltou. Só volta aí o último minutinho.
Não, Agora sim, mano. não, fala aí, não. Fala o lance da Nova Zelândia. Não, a gente tava falando antes de Alcântara. Isso, Aí deu no pra ouvir. Space, quando vai lançar aqui, Ah, então Quem que é a os países são responsabilidade? corresponsáveis, né? Isso. Se acontecer alguma Exato. coisa e tal. É. Aí o Pedrão perguntou o caso da Rocket Rocket Lab. Lab, que é uma empresa americana, lança da Nova Zelândia, mas quem investiga é a FAA. É FA. Tá. Eu nunca vi a autoridade da Nova Zelândia falando em investigar. Talvez eles só dêem uma sessão ali. Pode ser um acordo, né? Se é que eles têm um setor de investigação para a área espacial, né? Aquela coisa, Eu acho né? muito difícil. Cara. então, Acho que pouquíssimos países têm. É A complicado. gente no Brasil agora tá pelo menos do ponto de vista legal, já tem a previsão de ter investigação de acidente espacial no Brasil. Porque hoje quem está cuidando disso aí é A Força FAB. Aérea. É A FAB. Força Aérea. É a mesma. Aliás, são os mesmos que cuidam de acidentes aeronáuticos. Ah, lá é o CENIPA, né? É o CENIPA. É o CENIPA Mas também? é o CENIPA. É porque eu achei que era a FAB direto. Né? Não, é o CENIPA, mas o CENIPA está, vamos dizer assim, se especializando uma parte para cuidar de acidentes espaciais. Está capacitando lá o seu pessoal e tudo. E aí, claro, bebe da fonte dos Estados Unidos, né? Que talvez seja o que mais... E mesmo eles têm dificuldades ainda com isso, porque é tudo muito novo, né? Não se tinha retorno de foguete até poucos anos Exato. atrás. E o que eles falaram, eu tive num evento essa semana aqui em Brasília, você falou de tanto evento em Brasília, né? Brasília é E teve um evento essa semana, um seminário de espaço lá na Escola Superior de Defesa, que é a EB, Escola Superior de Defesa, a Universidade da Força Aérea e o Perry Center lá dos Estados Unidos fizeram esse seminário. E aí uma das palestras, que era exatamente de um oficial lá do CENIPA, ele estava dizendo que da dificuldade, porque você tem pouquíssima doutrina sobre isso. No mundo, cara. É difícil mesmo. Na Entendeu? China não tem nenhum. Então, assim, é complexo mesmo, né? Então, talvez assim, para nós aqui ocidentais, nossa grande referência talvez seja Estados Unidos e França por causa de Kourou, né? É. Mas mesmo lá eles não têm muito acidente, eles não têm muito acidente em solo, né? Os Estados Unidos já teve acidente em solo várias vezes, né? Mas, cara, mas eles devem ter uma série de protocolos, Sim, assim, né? Protocolo deve ter, né? né? Assim, se tiver o acidente, Mas o lá que, tem que eles têm que vários acidentes fazer, do Vega, né, cara? O Vega explode. Mas, por exemplo, os Estados Unidos tem Nunca problema teve, vou até te perguntar, curiosidade minha, nunca teve? de solo, acho que não. Pelo que eu lembro, não. Mas Só o Vega explode em só todo voo. Só em voo, só em voo. Agora, Mas na explosão engraçado, era segundo Mas estágio. em voo tem investigação. Não, sim, investigação também. tem. Mas eu digo assim que os Estados Unidos tem caso de explosão no lançamento, explosão em Sim. retorno, Explosão em com voo teste. tripulado. voo tripulado. É, Então eles exato. têm uma Estados gama Unidos muito maior de... Tem a coisa toda. Você tem um caso emblemático, que se eu não me engano é do Atlas. Não lembro só se foi o Atlas 5 ou foi o Atlas 4, acho que foi o 4. Que ele explodiu poucos segundos depois do lançamento. E aí ele sobe, explode, e aí eles acionam o sistema de terminação de voo do segundo estágio. Putz, cara, é uma chuva de parece chama, fogo de artifício do inferno, sabe? Começa a falar coisa pra tudo que é lado. E aí destruiu o carro, foi mó arregaço do caramba. Então, tipo, os caras estão acostumados com esses impactos perto de solo, né? Em grande altitude, por aí vai. Então, Cara, quando teve o segundo acidente do ônibus espacial, o segundo, não aquele Colômbia. primeiro. É o Aliás, Colômbia. ontem você estava contando o primeiro, que marcou uma geração, e olha só, cara, foi no dia do meu aniversário. Caraca. O primeiro, em 85. Sério? mas eu falo Sério, que... Mas cara. essa Dia do seu história... aniversário? Dia do meu aniversário, Mas essa cara, história fazendo da- 10 anos de idade, eu me lembro de ver aquilo lá no Jornal Nacional. Eu falo que isso aquilo marcou as pessoas. mesmo, cara. Eu chamo de geração Aquele challenge por negócio causa disso. da professora, Eu lembro, aquela coisa toda. os Ficou meus pais eram novos semanas também e passando falam. aquilo na televisão, né, É. cara? E na época era televisão, né? Já não tinha, assim... Não, outro Tinha era, muita meio. gente vendo. Cara, e foi realmente, assim, um marco aquilo, né? Mas o segundo, que ocorreu em 2003. Colômbia. Isso, Colômbia. Tem aquele livro do astronauta que hoje é senador. Marcos Pontes. Não. E o Nelson? Não, o americano. Ah, tá. o Mark Kelly, que tem o irmão gêmeo. Ah, é o que é astronauta de verdade nos Estados Unidos, não o caso do Marcos Pontes. Mas o do Bill Nelson, ele não era Não, mas astronauta. não, por que eu Não, falei não, do não. Marcos Pontes? Porque ele participou da investigação. Ah, pronto. Do então, 2003 ele participou. mas esse ele tava Ele era contando, especialista ele nisso, tava né? contando porque ele tava lá, né? Ele tava participando, tava lá na NASA, lá, não sei o quê, e aí ele correu, cara, pra ver e ajudar e todo mundo da equipe lá, do crew lá, era amigo dele, né, cara? E aí fala que, cara, pedaços caindo, assim, em várias partes, né, eu cara? li, eu fiz uma Não, pesquisa. veio rasgando os Estados Unidos e caindo O coisas que eu em vários sei da estados. história- Então eles se dividiram entre eles. que eu assim, foi um fui negócio bem- ler a respeito, né, da história no detalhe, até para fazer roteiro, né, tal.
teve com a explosão, ele teve uma trilha de destroços, né? De debris que foi se espalhando por vários estados americanos. Sim. E aí tem uma história lá que eles contam de um grupo de voluntários que estavam ajudando, né, a recolher peças e tal. E eles encontraram um torso, Pois é. encontraram parte do corpo e tal. A gente acha que, né, vai tudo embora. Não é E bem por isso. incrível que pareça, não. E aí essa galera tava toda ajudando, todo mundo voluntário. E aí teve uma senhora que foi fazer um bolo de agradecimento. E falou que ninguém conseguiu comer, cara. De tão tipo, mal que a galera tava. Eles agradeceram a senhora e tudo mais. Mas é aquela coisa de, tipo, hoje não tem nenhum motivo pra gente comemorar, entendeu? Então foi... essas tragédias espaciais, elas são ainda piores que tragédias de avião. Porque quando tem um acidente de avião, chama muita atenção da mídia. Agora a tragédia espacial, cara, é um negócio... muito fora do comum, graças ainda bem, mas chama muita atenção, porque é muito triste, né? Pensar que, né, aconteceu uma tragédia daquele tamanho, assim. E até porque as pessoas, depois no acidente aéreo, por exemplo, o Air France, estava todo mundo de boas, ninguém estava sabendo que o avião estava caindo, todo mundo caiu, morreu. No Colômbia beleza. também, os caras estavam tranquilos. Tava na reentrada Sim, lá. mas eu digo, por exemplo, da Challenger, todo mundo sabia, porque o negócio começou a cair, eles morreram na queda no mar. O cara Então, teve eles ficaram esse tempo de... Assim, diz as histórias que, pelo que eles têm porque eles tinham um respirador em cada assento. E alguns desses respiradores foram utilizados na Challenger. Então eles têm pressupõe que o cara tava vivo. alguns não morreram na explosão. Na explosão, é isso. Mas morreram no impacto. Tanto que dizem que depois que eles encontraram o cockpit, que demorou para eles encontrarem, foram alguns meses para eles encontrarem o cockpit, eles falaram que os corpos já estavam muito decompostos, né, pelo tempo, mas eles não tinham muitas diferenças de corpos que foram encontrados em acidentes aéreos do mesmo tipo. Então tem essa hipótese de que eles sobreviveram durante um tempo. Cara, deve ter sido e foi uma queda acho que de 3 minutos, assim. Agonizante. Muito agonizante, cara. Porque não tem, nesse caso, diferente de avião, não tem controle nenhum, cara. Não tem nada que dá pra fazer ali. O avião, cara, tem muitas vezes tem algum nível de controle de algo. Ali não tinha. Não, ali tem as imagens, né, no relatório lá que você vê, eles pegam o cockpit sendo ejetado, né? Porque ele era um uma corpo de coisa alumínio diferente. Ele tinha todo um negócio justamente para ser mais resistente. Né? Então, é muito triste, cara. A história dos dois acidentes, mas eu acho que o Challenger é muito mais marcante. Que foi o primeiro, né? Não é só porque é o primeiro, é porque tinha muita gente. O do Tinha Colômbia foi um civil. retorno. Foi o retorno. E muita exato. gente já não assistia o retorno do ano espacial, então tem pouquíssimas imagens do acidente. Tem tipo era uma emissora de TV, infravermelha, tinha uma emissora de TV que tava mostrando e meio que pegou meio que meio que sem querer, entendeu? E só que do Challenger tinha imagem pra caramba, né? Isso mesmo. É aquela história, né? Um era inédito, era aquela coisa que tava começando, né? O outro já... Os voos começam a se tornar Banais, né? né? Uma pena. Infelizmente, vamos continuar falando de morte. Porque o que aconteceu? Põe aí na tela pra galera. É o cara que morreu de morte morreu. O cara morreu 2 vezes. É o seguinte, pessoal. Foi essa semana, né? Teve o lançamento da Transporter 14. Pra quem não sabe, missão Transporter é aquela missão compartilhada. A SpaceX lança uma série de satélites pequenos, médios e tal. Às vezes é 80, às vezes é 100. Dessa vez foram 70 dessa vez, né? 70 pequenos satélites. Tem satélite de tudo. Tem satélite de universidade. O Brasil mesmo já lançou satélite de missão Transporter. O Mark Rober, youtuber americano, lançou na última, né? Na 13, eu acho, né? Foi na 13. Na 13 ele lançou, até o Everyday que transmitiu, né? Eles fizeram uma transmissão. Eles fizeram lá um acordo e tal, e transmitiram. Então a missão Transporter é isso aí. Hoje existem várias empresas que trabalham com espaço nos mais diversos ramos, setores e tudo mais. Para quem não sabe, existe um setor que é o seguinte: se você morre ou se algum familiar querido seu morre, você pode levar as cinzas dele para o espaço. Ou para a Lua até. Ou para a Lua até. Tem para a Lua também. Você levaria a sua para o espaço? Com certeza absoluta. É? Eu também. Eu já falei para minha esposa. Me enterraria no Se espaço. você tiver E condição... você ia? Cara, eu preferi ir pro mar. Pro Fundo mar? do mar. Pro fundo do mar? Mas não teria problema de ir pro espaço Cara, eu acho que também, era o não, único cara. jeito que eu iria para o espaço. Então. Não tem como piorar, né? Não, agora tem. Agora tem. Agora tem. Nós Agora vamos lá, tem. nós vamos mostrar aqui que agora tem. Tem como piorar. Calma que piora, né? Calma que piora. Então, acontece isso aí. Existe uma empresa que faz esse serviço, vai lá, paga, coloca a cinza lá dentro e manda. O que aconteceu na missão Transporter é que estava indo um desses satélites levando cinzas e
esse satélite especificamente deu errado. E ele veio e caiu no oceano com as cinzas da galera que tava lá. Era um cara, né? Eles vão da cinza, uma parte de DNA lá. De DNA, isso, não é só a cinza, mas as cinzas, DNA e tudo mais. Aí, ó. Restos mortais cremados e amostras de DNA. Sofreu uma anomalia e acabou caindo no mar. E aí, ó, você que está aqui para responder essa pergunta. Sua única função hoje é responder essa pergunta. Depois você não pode levantar. Tô brincando que a gente nem sabia disso antes de começar aqui. Mas que coisa inusitada, né, cara? Que coisa inusitada. Cara, muito inusitado. Bom, primeiro assim, a questão do business aí, né? Você sabe que do ponto de vista não legal, que é possível, né? Mas do ponto de vista ético, eu já vi muita gente criticando Sim, essa empresa, claro, né? Pelo fato de fazer isso. De que o espaço... Mas aí, cara... Mas eu concordo, assim, cara, é não, business. tem de os tudo. caras... Eu falo para todo mundo sobre IA, por exemplo, que tem uma empresa que ela pega, você, por exemplo, morreu um ente querido seu, você está sendo difícil lidar com o luto. Uhum. Você pega áudios que você recebeu no WhatsApp e tal e manda para essa empresa. Certo. E aí você pode conversar com a pessoa mesmo depois dela estar É o Black Mirror total, aquele episódio do Black Mirror. Ela faz, você tá lá, oi mãe, aí sua mãe te responde, oi filho, como que você tá e tal, com a voz dela. Como se ela estivesse viva. Então tem isso, acontece. E a empresa ganha muita grana com isso. Então assim, eu acho que levar a cinza é o de menos, cara, no final das contas. Bom, aí o que acontece? Explodiu, voltou. Cara... nem explodiu, ele só deve ter decaído só. Isso, né? Enfim, mas não completou... Não ficou na hora, não né? ficou, né? Ele adiantou só. Então, aí teria que ver, analisar o contrato, que, por exemplo, que aquela família dessa pessoa que morreu com a empresa, que se propôs a colocar, e se tem lá nesse contrato alguma cláusula, olha, se ocorrer um problema, alguma coisa, isso a gente não tem responsabilidade. Mas isso seria uma questão meramente de responsabilidade civil mesmo. Seria assim. um homicídio culposo? Homicídio porque não Sem dá mais. gravidade. Sem gravidade. Uma piada que todo Pedrão mundo, gosta de falar isso. adora essa. Mas do a empresa deve homicídio chamar, sem né? gravidade. Funerária espacial. Nossos clientes nunca reclamaram de nada. Mas aí isso aí se resolveria na questão civil mesmo, assim, paga ali indenização, se é que tem, ou eu pode acho ter uma cláusula que deve ter uma cláusula do tipo, de não, exclusão, não é problema alguma coisa meu, assim, entendeu? Tipo, entendeu? E como que fica o negócio? Agora, assim, se fosse eu ia até deixar talvez escrito, pô, gostei, porque você foi pro espaço, depois foi pro mar. Então, assim, você fez duas coisas. eu já gostaria. Você fez um suborbital Fez e o voltou. suborbital e voltou. Pô, fantástico. Completou, Já pode né? pensar num outro tipo de business, né, cara? Olha aí, cara. Então, é a junção. Ó, pô, de voo suborbital a gente faz muito no Brasil. Pô, já dá pra fazer. E ainda cara. faz o passeio Entendeu? do pessoal da Titan lá, né? Do Né? submarino. Pô, mas aí você vai ter que ser Mas bom, qual cara. das Você ainda Titans? vai ter que acertar O no Titanic, ponto né? E depois acertar ali do Titanic. Não, mas aí você Foi, né, sobe cara? com a Titans e desce Não, com a com a Titan. Titan. Não, sim, Ah, você sobe com uma e Titans, desce com a outra. Titans, entendeu? Mas vem cá, então, porque a gente fica falando desse negócio de usar o espaço e tal. Isso. O pessoal quer um uso de um jeito. Aí você tem que ir lá, tá lotando coisa. E aí vem uma empresa e ainda vai colocar uma coisa no espaço que é uma urna funerária. É isso. Como que fica isso, né, cara? Como que... É aquele lance, né, que a gente sempre... Como que é usar o espaço? Ele tá aí, a gente pode usar do jeito que eu quiser, eu posso lançar aqui e posso colocar qualquer coisa ali. Como que fica isso? Cara, na verdade pode. Pode, É né? o uso livre do espaço. É o uso livre. O uso O que eu livre, sei cara, sobre assim, nenhum país, por exemplo, pode chegar pro outro e falar assim, não, você não pode lançar. Pode. O uso é livre. Agora, como você vai chegar no espaço é que são elas, né? Mas no Então, caso a gente paga pelo Elon Musk. Mas pronto, né? pronto. Se hoje existe, né? Hoje, uns 20 anos aí, já existem empresas privadas que fazem lançamentos. Se você tem. Aliás, você sabe quanto tempo demora hoje se a gente quiser mandar. Vamos supor que a gente construa aqui o nosso satélite se a gente quiser mandar hoje. Sabe quem? qual o prazo de espera? Da SpaceX? Vamos botar a SpaceX, que é o mais usual. Estava 5 ou 6 anos que eu lembro. Caiu um pouco, mas ainda eu acho muito. Isso, cara, 3 anos, cara. Isso é para 3 carga anos, específica, 3 né? Não é anos, para transporte, porque as transportes tem vaga. De tão O manifesto, congestionado que tá o manifesto mesmo, deles é muito complicado. Assim, por isso que eles criaram essas missões de transporter também, né? Um dos motivos. Porque aí eles vendem esses lotes para outras empresas
É isso, não, aí eles fazem. Inclusive, esse é mais fácil de esses conseguir. que são as coisas pequenas, Esse né? é fácil. Eles têm os brokers lá É. que mexem só com isso, né? Que é tipo um intermediário, né? É, o intermediário. Então, assim, eles nem te atendem. É, assim. tipo- Se você quiser, pô, eu tenho aqui um microsatélite, vou lançar. Não. É tipo, vai falar com o Exolount lá Vai da falar vida. com um desses aí, os caras é que vão cuidar. Mas, cara, hoje, 2, 3 anos. Aí, cara, a questão, isso não é jurídico, é o que eu falei, é livre, é business, manda quem quiser, quem tiver dinheiro, você não tem como proibir. Agora, a questão é ética, né? Assim, pô, você está gastando esse slot que você teria para lançar uma coisa boa para o espaço, um satélite científico, um satélite de comunicação, enfim, alguma coisa, você está gastando com coisas que não precisaria. É. Mas, cara, é business, eu entendo, Mas tem assim. Mas aí você acha Eu tenho que um questionamento bom. Mas paga. existe a Mas possibilidade não é de ilegal, pôr uma não é regra- legal, só então, deixando isso. Não é ilegal. Não é ilegal. Talvez seja Seria imoral. imoral? Eu não acho que é imoral, não. Aí a questão de ser moral ou imoral ela é muito subjetiva. Sabe o que né? eu acharia imoral? Mas não é ilegal, se só deixando bem fechassem claro, um tá, foguete pessoal? pra fazer isso. Ó, hoje vamos subir a cinza da galera aqui, vamos subir um cemitério inteiro. Não, aí eu concordo que seria idiotice mesmo. Mas pô, pensa assim, ali tem 70 cargas, aquela é uma das 70 cargas. Tipo, aquele lançamento ficou mais barato pra todo mundo que fez pesquisa lá, porque um cara que queria virar pau no espaço, entendeu? E provavelmente é só um pouquinho também, né? Não acredito que seja uma urna inteira. Ah, Não sei, é uma não coisa sei. pequena, deve ser um Mas 3U da acredito vida. que deva ser- Acho que é um 3U, ele é Não, mas eu pequeno. acho que por pessoa, talvez seja sei lá, É. não deve ser nem tudo da Se pessoa. fosse eu do jeito não que é eu tô engordando, ia ter que ser uma arca, não uma urna, né? Fecha a missão só Ó, pra... tá dependendo aí, pode ser o foguete inteiro, Lá né? vai eu, né? Você tá eu falando morro, mal velho, aí, não, cara. aí eu morro, né? Aí vai subir a missão, tem que subir a missão inteira, né? Inteira. Logo eu, que agora... Acabou de falar mal do negócio, não pode. E a Mas esposa cê- falando, não, ele não cabia na... Não cabia no cachorro. Mas você acha que vai chegar um momento, vai ter regras desse tipo aí, ó, só pode subir coisa, tal, Ah, cara. só experimento, só coisa militar, se começar a militarizar demais o espaço com esse monte de guerra, esse monte de coisa Não, que tem. aí, bom, pelas regras atuais, assim, ao contrário, se tiver que tirar algum, tira os militares, né? Porque o espaço, a finalidade dele é para uso civil e científico. tese, Em né? tese, no papel claro, aceita tudo. claro, Na lógico. prática, Ninguém nunca Lógico. só tá levando democracia e liberdade. Mas veja, assim, a gente também não pode confundir as coisas. O fato de eu te falar que o espaço é para uso pacífico e que, por exemplo, você não pode ter armas de destruição em massa. Você não pode ter... Arma nenhuma, né? Na Lua, né? É. Na Lua é arma nenhuma. No espaço fala arma de destruição em massa. É, né? Então já não é arma Aí já tem nenhuma. a vírgula, Você já né? abre. Agora a Lua não. Lua é totalmente desmilitarizada. Então, por exemplo, a série lá que a gente gosta tanto... Do da- For All Mankind, que os caras vão de os R15. Os caras vão aquilo atrás, seria proibido, atrás né? do Jeep ali do lunar, né, cara? Isso, porque é Lua, né? Agora, claro, né, gente, não vamos ser bobos, assim, o uso, aliás, o uso espacial começou militar, né? O senhor estava falando do caso da Índia. Cara, assim, a Índia é um ótimo exemplo para o Brasil, eu também sempre uso o exemplo da Índia em várias coisas O na Gilberto questão Câmara espacial. não concorda. Não, Pedro, não fala esse nome. Não. A gente não. complicando a vida do... Vou Esse vou nome é evitar, proibido aqui. fazer qualquer comentário. Mas é o seguinte, cara, talvez a Índia é o que é porque é isso. Tá ali em guerra com outro. Teve que fazer um sim, foguete. é isso mesmo. Questão do Paquistão. Não, esse lance aí eu Então, assim, concordo, o professor Rock fala isso, tem várias pessoas que falam isso, que um país a ser ameaçado ajuda demais o país a se desenvolver. Muita gente fala que se a Argentina, por exemplo, falar assim, vamos construir uma bomba nuclear, isso ajudaria demais o Brasil. Só se ela falasse. Talvez ela nem precisasse fazer. Mas só o fato dela falar e ameaçar, isso faria com que o Brasil começasse a desenvolver várias coisas, vários setores da economia, da tecnologia, começasse a desenvolver só por conta dessa ameaça. Eu acho que Aí ele tá as- sendo otimista demais em relação ao Brasil de hoje. Não, eu falaria que ele tá sendo otimista com relação à Argentina, que eles iam fazer tá. a bomba e não ia pagar ninguém. Né? E com certeza, se tivesse bomba nuclear na Argentina, ia chamar de Maradona e a gente ia fazer a Pelé, cara. Ia voltar. Isso sim. Ia fazer Pelé. Mas né? Tanto que lá na Índia a exploração espacial é obrigatória no ensino fundamental. Pois é, cara. A criancinha ela já... Isso é uma coisa cultural, né? Aí vira uma coisa cultural. Vira uma coisa cultural. O problema nosso aqui é que a gente não tem a cultura. Né? Verdade. Como colocar essa cultura na galera? Então tem que ser isso, tem que ir na base, né? Eu não lembro de ter visto nada de foguete na escola, não, cara.
Eu nunca vi também. Eu ué. também, Eu também não. não, O que, eu, cara, o que a eu gente- vi foi que eu levei pra turma. Não, é exatamente isso. Mas O que não... a gente via ou vê hoje, assim, é mais dessa curiosidade, essa coisa que toda criança, não é toda criança não, mas assim, a maioria tem esse negócio, quero ser astronauta quando crescer e tal, né? Mas de fato, educação mesmo, assim, o que é, como é que funciona, não sei o que, a gente não tem, cara. Não tem. Não tem, né? Ó, Curiosidades da Natureza, que é um seguidor nosso aqui das antigas e tal. Na ONU não existe nenhum setor que trate de questões espaciais? Tem. Tem sim. Tem um. Não é uma agência, por exemplo, na aviação civil a gente tem o ACI, o ICAO, né, na terminologia em inglês. Então ela é uma agência da ONU, sede lá em Montreal, tem todo um jeito de lidar com essa questão da aviação civil. No caso do espaço, a gente não tem uma agência, mas a gente tem um organismo que chama COPUS, que é o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, que se reúne todos os anos, desde 1958. O Brasil faz parte desse comitê desde 1958, né? E naquela época eram só 18 países, hoje são mais de 100. Aí entra quem Tá. tem carga também, né? Não só quem lança. Né? Não, Entra tudo, você, né? você pode nunca ter tido nada, mas você pode participar do comitê porque você quer participar dessas discussões, naquela linha de que o espaço é para todos. Certo. Porque eu posso não ter hoje tecnologia, Mas você tá interessado no futuro em, né? tem. E aí tem um escritório que chama UNOSA, em inglês, né, que é o Escritório das Nações Unidas para Questões Espaciais. Mas é muito reduzido, vamos dizer assim, o orçamento deles é muito baixo. Eles estão com... A ONU, em geral, está com um problema muito sério de liquidez, de orçamento. E aí tem lá... Mas tem uma parte da ONU que se dedica somente a espaço exterior. Nossa, eu ia fazer um comentário aqui, mas acho que você ia concordar comigo, mas, de novo, aí você recomendaria não falar. Não tá ouvindo nada, você não tá ouvindo. Depende. É igual todo o resto da ONU, tá lá, mas não serve pra nada. não é pra tanto. Não é assim. Mas tem uma situação da ONU complicada hoje mesmo, em vários pontos. Ah, em vários, né, cara? Em vários mesmo. Mas então é isso aí, pessoal. Então, não sei, é porque assim, tem que deixar livre, né? Mas aí você começa, por exemplo, o Mark Rober, colocar um satélite no espaço para tirar selfie. Cara, o cara inútil, mas é divulgação também, entendeu? Aí fica nesse meio zona cinza que a gente não... Então, aí volta aquilo, assim, ilegal não é, né? Mas pode alguém considerar, pô, isso não é ético, isso não é moral, não sei o quê. Então... Ô, Sérgio, vamos lançar um satélite pra tirar selfie, vai, vamos... Então, falando nisso aí, aproveitar que o Ian tá aqui, eu tive no Mato Grosso, passei um mês no Mato Grosso, fazendo palestra com a galera, tal, não sei o quê. E até o Henrique Silva aqui, ó. Eu ia falar isso agora, aqui, esse baita comentário. acabou de mandar aqui uma pergunta, que é uma coisa que eu falava para eles lá no Mato Grosso o tempo todo. A agricultura brasileira ela é totalmente dependente do GPS hoje, né? As coletadeiras andam com GPS, os tratores andam com GPS e eles sofrem vários problemas. O principal problema que tem lá no Mato Grosso é um problema chamado cintilação atmosférica. Entre 4 da tarde e 11 da noite você não pode usar a coletadeira, porque ela trava ou ela para, tal. Isso vira um prejuízo. Se você fizer a conta no final, vira um prejuízo gigante. Outra coisa, boa parte dos agricultores, para ter um sinal bom de GPS e não ter problema, eles pagam uma fortuna para algumas empresas que dão um sinal preciso que elas falam para ele, né? Certo. E durante as minhas palestras lá, eu falava assim para eles, galera, vocês são talvez o único setor que tem força hoje para se juntar para brigar pelo famoso GPS brasileiro. Pronto. O GPS brasileiro já teve em discussão várias vezes, né? E essa discussão ela chega num certo nível e depois volta, né? Isso. E aí vai no... Porque hoje, para quem não sabe, a gente depende do sistema americano, né, de GPS. Por isso que até são as empresas americanas que dão o sinal, né, que vendem o sinal preciso para as fazendas, para as máquinas ali, né, no Mato Grosso. Como que é? Você acha que se essa galera lá do agro pressionar, existe caminho, existe uma esperança de ter... Você acha que seria importante? Como que é? Cara, existe, tá? Concordo com essa sua análise, acho que é um setor muito forte no Brasil, então se tem alguém que pode bancar isso aí, bancar no sentido de
correr Puxar atrás, e- utilizar Ou de os pressionar, seus... pelo menos. Pressionar o lobby e tal, pode sim. Para quem não sabe, os agricultores, existe hoje não chamam de bancada mais ruralista, né? Eles chamam de frente parlamentar Frente da agricultura. parlamentar, Né? mas tem a própria CNA, né, que é a Confederação Nacional de Agricultura. Você tem mecanismos legítimos de Pressão, né? pressão. Lobby aqui no bom sentido, né? No lobby no bom sentido. Mas, enfim, tem um projeto de lei apresentado pelo senador Marcos Pontes para criar esse, entre aspas, GPS brasileiro, né? E o Poder Executivo agora, essa semana também, aprovou lá num comitê dentro da Presidência da República, do CDPEB, a criação de um grupo técnico. Então você vai pegar pessoas de todas as áreas, inclusive o Ministério da Agricultura, acredito que vai participar dessa discussão, porque deve ter Minas e Energia, porque petróleo depende, mineração depende, né? Várias pastas aí vão participar disso. E aí esse grupo técnico vai ter um prazo para fazer um estudo técnico. Porque a verdade é que, assim, todo mundo, acho que acredito que seja a ideia, ou pelo menos a vontade de todos, que a gente tenha. Mas a gente precisa ter um estudo técnico de questão de viabilidade e viabilidade econômica. Porque é um investimento altíssimo. A gente nunca fez um satélite desse porte com esse gasto e esse investimento. Satélite de 300 a 500 milhões de dólares. Exato. Então a gente não vivendo essa questão orçamentária que a gente vive no país, então isso é claro que é um desafio. Mas eu vou dizer o seguinte, se tem um momento para pelo menos discutir essa questão e pensar na viabilidade, o momento é agora, e tá ocorrendo. É o que eu falo Porque em duas frentes. Então tem o projeto de lei lá no Senado, e aí questão de cada um ir atrás do seu parlamentar, seu senador, etc., e pressionar. E tem o próprio Poder Executivo, que é também estudar essa proposta para ver se essa proposta é viável, inclusive do ponto de vista financeiro. Se eventualmente aí você poderia pensar em situações, tá? Eu estou só dando exemplos aqui. Uma parceria público-privada. Então, por exemplo, o pessoal do agro quer mesmo isso aqui? Até a FAB né? pode ser. Vamos, qual é o a FAB teria interesse. Todo mundo tem. A FAB tem, a EB tem, empresas privadas, o que você pode Petrobras tirar. tem. Então, porque Petrobras o que tem, né? a gente não precisa criar uma constelação global, esse é o ponto. A gente só precisa da local. Verdade. Às vezes, 3 satélites são caros pra caramba, isso é real. Exato. Né? Mas 3 satélites, que na Índia fez recentemente e tal, Isso. eles têm o sistema de posicionamento deles. Isso. Ali. Ele não vai funcionar, mas para o que funciona dentro do território nacional ali, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Às vezes dá algum problema, se você resolver alguma questão tipo de defesa da soberania nacional, pô, você já tem alguma coisa pra se resguardar. Não é. E é inegável, né, cara, assim, que o problema principal hoje é você realmente ficar dependendo de um serviço externo, né? De alguém que pode parar o país. Não, e e algo porque que é a gente- importantíssimo, né? A gente tá em um planeta que tá assim, vai ter guerra? Não vai. Numa dessas de ter guerra, os caras vão lá e Aperta o desligam botão. nosso. Ele não precisa apertar o botão muito tempo, entendeu? Ele aperta o botão 2 horas, putz, cara, já é um Já estrago. quebra metade do Estrago, país. com Já é um certeza. estrago violento. O Otávio aqui falou assim, GPS é uma empresa privada. Como eles lucram? Pra quem não sabe, né? Explica aí, Pedrão. O GPS ele é um projeto dos Estados Unidos, né? Ele é um projeto dos militares e ele é fabricado por empresas privadas, né? A Northrop já ganhou, a Boeing já ganhou. E eles fazem essa gestão. E quem lança tanto que é a Space Force, né? Que faz o controle do lançamento. A SpaceX e a ULA, que geralmente lançam. Mas eles que fazem o controle disso tudo, porque é segurança nacional, né? São satélites caríssimos. É 550 milhões de dólares um satélite GPS. É muito dinheiro. E ele tem toda uma questão ali de proteção para não ter jamming, de ter o número de conexões que ele consegue fazer, a área de atuação e tudo mais. Tanto que ele está na terceira geração de GPS, né? Não é a primeira, né? Então... eles estão lançando acho que os 2 últimos agora para fechar a constelação da terceira É geração. aquele GPS 3, né? Que a gente, de faltam vez em 2, quando a né? gente lança, É 1 ou né? 2, De vez em quando a gente faz lançamento deles, E aí né? eles já estão pensando no 4, né? Na geração 4. Então, são contratos caríssimos, muito caros. Mas você que não paga seu GPS, né? Que você usa e não paga, você paga. Paga quando? Quando você compra o celular, né? Mas é só o royalty do equipamento que faz a recepção na prática, né? Porque... assim, o GPS, ele não é um dado, por exemplo, o pessoal acha que é um baita dado. Não, ele vai falar, ó, Você o tá horário aqui. é tal, a sua altitude é tal, entendeu? Tipo, o seu posicionamento... É uma triangulação, né, que ele faz. Mas eu tenho essa curiosidade também, essa dúvida. Mas, por exemplo, as empresas que fazem o uso desses dados, não estou falando nem o seu celular em si, mas, principalmente, aí bota vários, Google Maps, Waze, iFood, todas essas aí que fazem o uso disso. Elas não pagam a nada? Não que eu saiba, porque não é autenticado o sinal. Entendeu? O sinal não tem uma autenticação. Né?
Se você pegar qualquer aparelho de GPS aí que capta o sinal da frequência, vai pegar. Uma plaquinha de Arduino que o pessoal usa pra usar em sistemas ali. Eu tô fazendo um projeto na faculdade. Porque ele é um ping, né? É um Ele ping. é um pingzão, entendeu? É um... Você tá... Aí você vai, tipo, a gente vai fazer uns foguetinhos pra um projeto, comprou uma plaquinha de GPS. Putz, se tivesse que codificar isso aí, né? E tu ia ser uma... ia dar muita latência Nossa, também. ia. Ia ser um inferno. Exatamente. Já não é instantâneo, né? Nem a Igual- SpaceX codificava as transmissões deles até pouco tempo atrás, que os caras começaram a interceptar, você lembra? Os caras começaram a interceptar as câmeras da SpaceX, não. Imagina. E aí eles codificaram, entendeu? E o lance e outra coisa que eu falava lá pro pessoal era o lance do satélite, entendeu? Porque o Brasil também é carente de satélite. A gente tem lá o Amazônia, para fazer imagem, né? No caso, que SGDC, precisa de imagem, né? A gente tem o Amazônia 1, né? Mas que é uma imagem de uma resolução, uns 100 metros, né? Acho que é 1 para 30, acho que é 30 metros. 30, né? Então, mas tem satélites hoje que tem resolução muito menor e esses aí já não são tão caros, né? Não, hoje não é mais caro. Satélites de imageamento já são satélites muito mais A baratos. ICEYE vende, né? Satélite meio que pronto. A Planet, acho que faz a Maxa, constrói também essas coisas. Eles fazem. E satélites incríveis, né? Que você olha as imagens. 30 centímetros. A Maxa, tanto que ela que tirou aquela foto lá da usina de Fordow que os Estados Unidos bombardeou, né? Saiu na manhã seguinte já tinha a foto, né? Em altíssima resolução, né? Então. Vou ver se eu acho aqui. E quanto mais satélite, melhor. Mas mesmo se a gente tivesse outros 4 Amazônia 1 na mesma resolução, cara, seria melhor que não ter, né? Sim. Então. Exatamente. É que o Amazônia 1 ele é bem focado para fazer a parte de ambiental, né? Mas Então, além do Amazônia, tem família Cibers, tem outros satélites. mas os aí, Ciber né? já estão cansados já um pouco, Já né? tem 2 aí no forno, É. aí, né? Já tem mais 2 aí no forno. É, que é- Inclusive, já foi autorizado. Que é o já SAR, passou pelo não é? Congresso e Ou tal. não? É. O SAR é legal. Esse aí é um projeto legal. Isso o Brasil precisa demais, né? O SAR eu falo que eu chamo de magia negra de tecnologia de espaço, porque você monta um mapa de altíssima precisão com equipamento que funciona 24 horas por dia, independente de iluminação e tudo mais. É sensacional. E outra, né? Assim, espaço, além de ser muito perigoso, a gente estava falando isso aqui, espaço é muito caro ainda. Claro, barateou muito, principalmente lançamentos, essa coisa toda. Mas, cara, é por isso que a base do direito espacial é a cooperação internacional. Assim, não tem como. Né? É porque assim, a brincadeira é muito cara. é muito caro. É muito arriscado. Isso, então não tem como. Porque assim, quando dá certo a missão, o retorno é gigantesco para a sociedade, para as empresas também, mas para os dados que vêm, tanto de pesquisa científica quanto dados para uso que nem Google Maps e tudo mais, essas coisas. É enorme, mas quando dá errado, cara, nossa, que dor, cara, que dá. Porque é muito, tem coisa que é caríssimo que vai embora. Exatamente. Tem satélite, bom, a Viasat teve isso, né? A é o Americanas, A né? Viasat, ela lançou um satélite que era uma coisa de tecnologia muito inovadora, né? Eles usaram um Que Boom era Arm. abrir aquele guarda-chuvão no espaço. Mas lembra? foi o Boom Arm que deu problema, que nem Boom Arm, do James Webb. Ele travou, ao que tudo indica, e eles ficaram com 10% da capacidade de um satélite que era para durar 15 anos. E pior que a gente fez a transmissão toda, né? Fez a transmissão. E o cara que desenvolveu aquilo lá chegou a conversar comigo, Pô, cara, eu fiz publi da Viasat. Não, eu fiz também. Então. Não, e o engenheiro, porque era um negócio inovador, o jeito que até que eles iam Sim. abrir aquele braço. Aham. Era mó maneiro, realmente. E o cara, assim, a loja, o cara não tem culpa nenhuma, né, cara? O cara que desenvolveu chegou a conversar comigo antes da live, um engenheiro lá da Viasat. Não, isso aqui é um negócio inovador, a gente testou, a gente modelou e tal. Só que aí, meu amigo, the space is hard. Espaço Chega é no triste, espaço, Vai as sofrendo coisas as vibração param de... da decolagem, chega no espaço, chega no espaço, a gravidade, coisa para de sem funcionar, pressão. meu, você não sabe nem da onde que é a veio. frase mais Foi um dos certa. maiores casos de seguro espacial da história. Se não foi o maior. Pelo que eu lembro, eles não tinham o seguro total do satélite. O satélite custava tipo 700 milhões de dólares. E eles tiveram no seguro lá 420 milhões. Normalmente, assim, essas coisas são tão caras que Olha realmente não tem seguradora Mas que vai pagar tudo, e né? imagina quantas seguradoras menores não quebraram, porque eles vão fazendo, né? A seguradora tem um monte de seguradora que trabalha com resseguradora, aquela coisa toda. Imagina a quebradeira que não foi. Tanto que falaram que esse caso poderia ter consequências para a mudança de como serão feitos seguros dali para frente. Com certeza. Essas coisas afetam Pô, também 420 milhões é... muito. É uma grana, cara. É dinheiro pra cacete. É isso mesmo. Galera, vai chegando aí, sentando o dedo no like. 1.238 pessoas ao vivo com a gente aqui, sextando com a gente. Deixa eu ver aqui quem mais já perguntou alguma coisa. GPS mínimo 3, mas o ideal seria no mínimo 4 satélites, é isso?
Não necessariamente, cara. O de posicionamento local, não. É. Sim, você pode ter... O seu posicionamento local ele é diferente, né? Ele muitas vezes até já é estacionário. É que o satélite GPS, ele não é geoestacionário, ele é órbita média, né? E ele tem vários, só que ele é global, entendeu? Então, muitas vezes os caras põem também o geossíncrono, né? Que ele vai fazer o 8 lá no céu, e aí ele vai pegar todo um território, entendeu? Aí Pega- com isso pega- ele faz Aí uma cobertura faz grande, a cobertura né? local toda. Isso mesmo. Entendeu? Então tem toda essa diferença, né? Por que você precisa de dado de XYZ e né, altitude e tudo mais? Mas o Brasil não faz uso de nenhum satélite GPS chinês, só americano? O nosso Pelo só... que eu lembro, não tem nenhuma. Tem vários celulares que tem GLONASS e tal, mas Beidou eu não sei se É, você porque o tem, não. Beidou ele não é muito velho, não. Ele é novo, recente, né? ele é Bem bem recente. Mas aí entra naquelas coisas que eu falei ontem, por exemplo, entendeu? Eu não entendo, cara, como que o Brasil, fazendo parte dos BRICS, primeiro, ele não assinou um acordo com a China do espaço. Segundo, por que ele não usa algum Beidou ou satélite- GLONASS, né? ou o Beidou ou GLONASS, que também, né, que é BRICS também. E terceiro, por que a gente não manda experimento para a Estação Espacial Chinesa até hoje, cara? E Nem os do lado chineses russo, né? querendo, cara, e os chineses querendo receber experimento, né, cara? Cara, deve ter algum gap aí, mas eu te falar, do ponto de vista. O Brasil tem essa cooperação com a China há mais de 20 anos. Então? Na família Sibers, por exemplo. Tanto que eles estão então, fazendo agora parceria com o Paquistão, a China, para levar astronauta para lá, paquistanês, e levar experimento. Agora, em relação à questão, o Brasil tem essa característica, né? Assim, o Brasil conversa com todo mundo. O Brasil não escolhe só um parceiro, só sou Estados Unidos, só sou China, só sou Europa. Não, o Brasil conversa com todo mundo, cara. Todo mundo. Isso é visto como uma coisa boa pelo Uma coisa mundo? boa, cara. A gente torce para que continue. Não, isso É que eu tenho essa porque dúvida mesmo. quando você porque às vezes participa... o mundo poderia pensar assim, caramba, cara, o Brasil Tá é se em cima do alinhando, muro. Cara, Não. escolha um lado e decida. Mas não. Aí visto é bem. porque muitas vezes o Brasil vira o fiel da balança na hora de decidir, porque os caras falam, não, pô... E não é visto assim como esse negócio em cima do muro. Pelo contrário, é visto como um negócio assim, pô, que legal, o Brasil consegue conversar com todo mundo. E consegue mesmo, cara. E na área espacial, assim, a gente brinca, estava até falando do IAC, né, Sérgio, antes. Então, quando tá lá, tem lá EB, tem lá as bilaterais. Então, às vezes você tá lá, tem uma bilateral com os Estados Unidos, aí sai, já entra a China, e depois já entra os russos, entra os europeus, latino-americano e tal. Então, o Brasil tem cooperação com todo mundo. Se nesses exemplos que você deu não tem ainda, é por alguma outra razão, não por algum problema, algum tipo de coisa. Com relação a essa questão, o Brasil, ele de fato assinou o acordo Artemis lá em 2021, se eu não me engano. acho que foi. Né? Foi o primeiro país da América Latina a assinar. Então tinha uma questão também de importância para você mostrar para a região, Geopolítica, e tal, né? né? Geopolítica e tal. Mas o Brasil continua conversando com a China. Não está descartada a possibilidade, não estou dizendo nem que vai, nem que não vai, mas não está descartada a possibilidade de assinar também com os chineses. E aí fala assim, mas isso é esquisito assinar com os dois. A Tailândia é um exemplo. Tudo bem, pode ser um país não muito expoente na área espacial, mas a Tailândia é um exemplo de país que assinou Artemis e assinou Com a China. Com a China, que é a China, a Rússia, tem um nome lá, ILRS, né, se eu não me engano. É uma forma de levar pedrada dos dois lados. Né? Não, Então, mas assim, seria... E outra coisa que as pessoas também fazem confusão, isso é importante até a gente esclarecer. Bora. Acordo Artemis não significa participar das missões Sim, Artemis. sim. São coisas separadas, é porque é o mesmo nome. E isso foi de propósito mesmo, os americanos fizeram Pra confundir, né? essa pegadinha aí. Mas o Acordo Artemis, primeiro, não é um tratado. Não é um tratado internacional. É uma carta que foi unilateralmente escrita pelos Estados Unidos. E eles o quê? Eles oferecem aquilo lá e Eles o país oferecem- lê e o fala, país tô lê, de acordo ou não. tô de acordo ou não. É isso. A carta de intenção, aquela coisa, né? Uma carta de intenções, algo assim. E aí, claro, você lê lá o acordo, ele é muito bem redigido, né, cara? Você pegaram os melhores advogados do espaço americano para redigir. O documento é bem escrito. Mas claro que tem uns truquezinhos lá dentro. Assim, Sempre, né? Tem uns negocinhos lá, tem essa questão não é da base, é quando você fala que você faz ali você até Sítio arqueológico, né? Assim, na Lua, né? O caso da Lua lá. Isso, tem essas questões De ser patrimônio, né? de ser patrimônio. Ah, Tem isso umas é- coisinhas assim embutidas lá. Mas isso é o Acordo Artemis.
Missão Artemis. O programa, né? O Aí é programa. um programa da NASA, que É, vai lá, vai SLS, levar Orion. primeira mulher negra, pessoa, não só mulher. Mas é um primeiro passo, pelo menos, Né? pra quem E voltar, a missão Artemis no final de tudo é voltar com o ser humano para a Lua. Pra ficar. Aí, você, sendo ou não, isso é importante, signatário do acordo Artemis, você pode participar das missões Artemis. Sendo ou não, tendo assinado. Mas deve dar uma ajudada, né? Na hora, Então, né? o Brasil, Então, nesse caso, está nos dois. O Brasil está participando tanto, é signatário, assinou lá em 2021, como eu falei, e também tem 2 missões projetadas para participar. eu sei que isso está sendo trabalhado nos bastidores há um bom tempo Isso. já. Que é o Selenita, né? O Selenita. O Selenita, esse nome é exatamente. maravilhoso, cara. O Selenita Esse nome é e muito também bom. agora, recentemente, a questão, até que as meninas falam muito lá, Da agricultura do Space espacial. Farm, né? Da Isso, agricultura Space Farm, espacial. isso aí. Então, sim, o fato do Brasil ter assinado o acordo Artemis não quer dizer que ele é obrigado a participar das missões Artemis. Né? Tem país que assinou e que nunca vai fazer nada. Tem uns países que assinaram lá que é Nunca vai nem mandar nem a bandeirinha. nem a carta, nada. né? Mas aí, Nem então, no cartão postal, né? Mas aí a intenção aqui dos Estados Unidos é o quê? É um jogo de xadrez, É, então. não, é por Eu isso. tenho mais peças. É claro, é claro. tem é apoio aqui, né? claro, é claro. É pô. que os Estados Unidos, na hora do vamos ver, vai, então, eu tô assinando aqui, brother. Agora Cara, você precisa me defender, né? Olha só, o Tratado do Espaço é de 1967. Hoje, daqui a pouco vai completar 60 ou 70 anos, né? 60, né? 60, né? 2027, 60 anos, exatamente. Hoje, tem 105 países assinaram. Demorou de 67 até 2025 para 105 países assinarem. Estados Unidos, o negócio não tem 5 anos, 50 já assinaram. Ok, não é um tratado, volto a insistir. Mas é quase uma atualização, Mas é uma né? carta, é uma coisa de intenções, e claro que é isso que você falou mesmo, cara, é um negócio assim de prestígio político internacional. Quanto mais países, melhor. E quanto mais diversidade regional, melhor para eles. Melhor Então ainda, eles né? adoram, assim, ter sul-americano, africano, asiático, europeu, né? Não ficar só um negócio Regional, né? Regional ali, Canadá, Panelinha, Estados Unidos e Europa Central. Não, é um acordo hoje que tem signatários no mundo inteiro. E isso deve ao quê? Um bom trabalho de diplomacia dos americanos. Lógico, tem uns países que são pequenos que estão assinando, mas é um número a mais ali, né? Mas isso dá. Então. O chinês ainda está, se eu não me engano, a última conta não passava de 14. Né? Mas o do chinês é diferente, porque o chinês não é só uma carta de intenções. Ali é para você Integração, participar né? efetivamente das missões. Essa conversa sobre o Tratado do Espaço Exterior a gente já teve várias vezes, né? Sim. Eu e você. E é uma coisa que eu comentei com você que já foi difícil na época fazer esse tratado. E hoje você falou, 105 países assinaram arredondando 60 anos. Isso. E ele já é um documento que é datado, muito datado, porque mudou muito, né, a forma como o espaço. E assim, você acha que essas cartas desses dois polos, né, Estados Unidos e a China, você acha que podem ser atualizações disso, que no futuro venha a virar um novo tratado? Pode, mas hoje a questão é a seguinte: a gente passou por no direito espacial que a gente chama de Era de Ouro dos Tratados. E que, curiosamente, começou exatamente com o Tratado do Espaço 67, em plena Guerra Fria. Olha só. E é engraçado, porque o momento não era propício para você fazer, mas o negócio era tão novo, as atividades espaciais eram tão novas, né? Sputnik 1 em 57 para o tratado só foram 10 anos, cara. Cara, 10 anos para você fazer um tratado internacional é nada. É nada, porque assim, o negócio passa por muitas discussões. Assim, É muito burocrático. é muito burocrático, é complexo mesmo, assim, questão, né, de interesses dos países. E tudo funcionou com base no consenso, não é votação. Não é quem tem mais voto ganha, é consenso. Você tem que convencer Sim. os soviéticos e os americanos, Sim. que E aí eram vamos os chegar grandes no meio idealizadores, tinham que chegar Quem e pra falar, mim, pra galera. você. Exatamente, né? E aí, você fez. Então, aí a gente conseguiu vários tratados em sequência, assim. Foi ali de 67 até meados dos anos 70. Foram vários. Vários, assim, muito até. 5 Comparado com agora, tratados. Depois disso, Mais nada, nunca né? mais teve um tratado do espaço, nenhum. E hoje a gente tem vários problemas. Sim, Lixo retorno de espacial, foguete, STM, né? Space Traffic Management. Você tem N coisas que você tem que discutir que você precisa regular.
Só que você não tem espaço hoje, Pra para isso ter um acontecer. tratado, para ter um novo tratado. Agora, você tem razão. O fato dos Estados Unidos ali com a Artemis, o fato da China com o projeto dela, quem sabe em algum momento futuro, né, visto que hoje esses são os dois grandes atores do momento, China e Estados Unidos, né, na área espacial, quem sabe isso abra a possibilidade no futuro de um tratado. Mas Pelo cara, menos sendo no bem que é, realista. no que é convergente, pelo menos, né? Seria ótimo, né? Porque Seria ótimo. só no que eles os dois têm de igual, Seria né? aquela ótimo, coisa. seria ótimo, cara. Por exemplo, um negócio que é um problema é a questão do lixo espacial. Que a China já tá- conseguisse, assim, delimitar mais ou menos como a gente já faz com as órbitas altas, né? A geoestacionária tem A toda uma geoestacionária tem regulação da Tem ITU. tem slot e tudo tem mais. slot e tal, o negócio funciona já. E não dá A problema. baixa E que não dá não tem problema. porque Porque não também é. não são muitos satélites, né? Não, sim, mas ainda assim não dá problema. Esse é o ponto. Isso. Ninguém nunca saiu quebrando pau por causa de slot. Exato. Né, pra Agora a valer. baixa, que é o grande problema hoje no mundo, é a que tem mais, é a que vai começar E é os que tem negócios menos chocarem. espaço, né, querendo ou não. É a que tem menos espaço e a que é onde mais se lança. E aí, cara, você não consegue. Você pode até ter um que a gente chama de soft law, conseguir aprovar uma coisa assim em forma de resolução da ONU, uma coisa assim meio soft, assim, meio que cada um segue se quiser. Um negócio meio quase que uma regra assim de... Acordo de Cavaleiros, Acordo né? de Cavaleiros, exatamente. Mas assim, um tratado com obrigação, ó, se não fizer, você pode ser demandado, alguma Porque coisa pelo que eu lembro, aí você me corrige, a China não é signatária do tratado. É. Ó, Tratado do Espaço não tem grande ator que não tenha assinado. O problema é que eles não compram um monte de O que coisa. a China não assinou, os Estados Unidos também não assinou, o Brasil também não assinou e vários não assinaram o Acordo da Lua. Esse foi o que menos pegou, que é o último deles, não é coincidência. Isso se olha, é uma curva mesmo. Vai o caindo, mais né? assinado é o Tratado do Espaço e os que se seguiram foram caindo, assim. E o Acordo da Lua, inclusive, tinham 14 e um pediu para sair, que foi a Arábia Saudita, justamente quando ela entrou no Artemis. Aí ela falou, quero me retirar do Acordo da Lua. Porque tem uma discussão doutrinária de que um artigo do Tratado da Lua seria incompatível com o Acordo do Artemis. Mas isso é uma discussão muito doutrinária, Muito específica, chata, né? muito técnica. Eu não vou... Mas assim, só para vocês entenderem o porquê da Arábia Saudita ser retirado, é um direito seu, o fato de você ter assinado um tratado te obriga enquanto você assinou. Mas você pode, tem lá, acho que é 1 ano, você fala assim, ó, eu não quero mais, eu vou me retirar. Aí 1 ano você Aí 1 ano você saiu. E É que esse aí, como é um tratado que não é muito forte, é tranquilo. Agora, se a China vir e falar que vai sair do tratado, né? Nossa, Cara, isso aí dá é um- uma do merda. espaço. Não, e assim, a Arábia Saudita, ela continua sendo signatária do Tratado do Espaço. Ela saiu do Acordo da Sim, Lua. sim. E agora todos os grandes, concordo Mas com é você, porque cara. não Se fizemos um nada grande, grande, né? se um grande, Acabou. um grande player desse, hoje, lê-se, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Rússia, Japão também. né? Japão, Canadá e os europeus ali, França, Reino Unido, Alemanha, sair desse, acabou. aí quebra. Aí ferrou tudo. Mas Aí fica ruim, porque aí você perde essa questão da confiança entre eles, né, cara? Mas eu queria perguntar uma coisa, aproveitando que a gente tá falando disso. Qual que é a diferença no meio jurídico ali, e ético até, de um país que, por exemplo, assina o Tratado do Espaço, ele descumpre ele, e um país que fala, vou sair para fazer coisas que ele não permite? Qual que tá a diferença ali? Porque todo mundo sabe que se ele tá pedindo para sair é porque ele quer descumprir esse tratado. Alguma coisa ele não tá agradando ele. E no momento que você assinou o tratado, qual que é a garantia de que um país não vá, por exemplo, pedir para sair depois? Nenhuma. A garantia só idiota, né? Cara, garantia não tem nenhuma. Aliás, essa parte, vamos dizer assim, de direito internacional mesmo, né? Isso é muito de confiança mesmo entre os países. tem que confiar no você cara. Você não tem um judiciário global, você não tem uma polícia global, você não tem mecanismos efetivos de, por exemplo, de obrigar, mesmo você tendo assinado um tratado e alguém descumpre, você tem outros mecanismos, você não pode prender aquele país, entendeu? Você usa outras regras para fazer. Então, por isso que mesmo casos mais graves, não digo nem do espaço, o que os países podem fazer é o que fazem. Por exemplo, um país invadiu o outro. Aí a comunidade internacional falou, não, isso é uma invasão, você tá Dá um errado. caso diplomático, né? Vira um caso Aí vira um diplomático. caso diplomático. Aí o que você pode fazer? Aí você faz o que os países fazem hoje. Sanção econômica,
para de deixar dinheiro. Aquela coisa, né? O cara pode, mas pega muito mal, né? Cara? Pega mal e você tem alguns mecanismos. Agora sim, cara. É um problema mesmo do direito internacional, não só para o espaço, mas como para tudo, essa questão de efetivar quando você descumpre uma norma que mesmo que você assinou. É porque eu falo que o tratado só vale para quem tá dentro. Quem tá fora, né? Mas quem tá fora tem uma outra coisa curiosa, tem a questão do que a gente chama no direito internacional dos costumes. Uma coisa virou costume, assim, meio que todo mundo tem que... E quem tá no tratado vai fazer uma pressão absurda, né? Fazer uma também. pressão absurda. Mas tem um episódio do For All Mankind, que é exatamente isso. Acho que é na terceira temporada, né? Que eles começam a ir para Marte, para minerar. E aí aquela empresa privada, ela vai para um país que não era... Isso. Que não tinha assinado o tratado. Que era meio que um país, assim, para você utilizar como... Como chama? Paraíso. Paraíso fiscal. Como se fosse um paraíso fiscal. Paraíso Paraíso espacial. fiscal do espaço. Um paraíso fiscal do espaço, exatamente. Aquela Eles têm lógica. jurisdição, né? e Por aí. Fala assim, beleza, a gente está fazendo lançamento aqui desse país, a gente faz o que a gente quiser. Então, era aquela regra, né? Ó, a NASA toda certinha lá, fazendo as coisas direitinho. Puta burocracia pra qualquer coisa, Pra qualquer né? coisa, e assim, tomando todos, por exemplo... E aí, lá, o que pega é a questão da segurança, né? Que a empresa privada não quis nem saber, fez a coisa de qualquer faz jeito. teste, tá E aí, nem quando aí, deu vambora. problema, né, que eles foram bater na NASA. Pô, galera, me ajuda aí, teve uma explosão aqui. Não, na verdade foi o contrário. A NASA teve um problema, né? Na nave deles, e aí foi a nave dos caras que foram resgatar eles lá. Teve a nave, mas quando eles estavam lá em Marte, não sei se você lembra disso. Que deu desmoronamento lá, isso, Isso. aí sim. Aí eles Aí foram eles atrás, foram lá fazer o resgate. E coisa. eles estavam brigando com os caras. A eles estavam melhor meio coisa brigados dessa lá série é o com os norte-coreano ter chegado primeiro em Marte. Isso, A melhor coisa, cara. Isso é demais. Os caras se batendo e o cara lá, tipo... O que é isso, cara? Vieram aqui me atrapalhar? caras. O final de uma das temporadas o cara descobre que o norte-coreano é chegou muito primeiro. Muito bom, sério, esse Ó, o Ninguém deu Anderson alerta de Santos spoiler aqui aqui. mandou um negócio assim, ó. Ei, pessoal, os Estados Unidos saíram na prática do acordo, pois no início agora do governo Trump, ele estabeleceu que a Força Espacial vai utilizar armas no espaço. Mas arma pode, não pode destruição Pode, em massa, né? isso. E ele não saiu do acordo, tá? Não saiu. Não saiu do acordo. E arma pode, você não pode usar arma de destruição em massa e você não pode usar arma nenhuma na Lua. Que eu saiba, os Estados Unidos não tem arma nenhuma na Lua. Até porque os Estados Unidos não vai lá tem tempo. Tanto que assim, o espaço tá muito mais pra inteligência e espionagem, né? Essas partes. Sim. Isso é pra caramba. Cara, isso aí é algo realmente, assim... Tanto Não tem o que fazer, né? nem arma de Isso- satélite, eles só usam aqui, né? Os Estados Unidos já testou, a Rússia já testou, mas é sempre nos satélites próprios. Né? Pronto, aí isso é outra coisa. Vocês estavam falando ontem sobre exatamente esses testes, né? Cara, não é ilegal. Não, mas é Não imoral. é ilegal. cacete. Você tem um satélite que é seu, então você é dono do seu satélite, e você usa um míssil Um míssil pra destruir ele mesmo. Isso do ponto de vista legal é ok. Do ponto de vista moral e de tudo que absurdo, gera, o tanto de debris, aquela Primeiro coisa tu toda. ferra a órbita, né? Não, teve caso de problema na estação espacial por causa de teste que a Claro. Rússia fez. Sim, ela explodiu um satélite a dela e Rússia aí deu explode o ruim na próprio, estação. aí cria problema pro E a próprio estação astronauta, teve né? que desviar, né? Cara, mas todos fizeram, hein? Não, todos fizeram. Todos fizeram, hein? Não, todos fizeram. Eu digo acho que assim, é porque a gente pega os mais recentes. Não, é mas, que os Estados todo Unidos já mundo fez pra fez, caramba hein? já. Todo mundo fez. Mas o que eu digo assim, que os caras acabaram ferrando a própria estação espacial que eles estão junto. Esse é o ponto. Também Não. Isso é a parte abominável mesmo, assim, mas eu quero dizer o seguinte, que não é ilegal você fazer isso. Seria ilegal se você atinge um outro. Aí um outro seria país. algo único, né? Nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu isso. Ainda bem, continua. Mas é o que você Seria dar falou. um Isso aí é ruim. meio que demonstrar, olha, eu consigo. Exato. Não, mas é é uma questão dissuasão, né? Poder. Assim, eu consigo, galera. Mexe comigo, não. É, porque é difícil pra caramba acertar um satélite com isso. É muito difícil, cara. É muito, cara. É um negócio muito questão da difícil. velocidade, da posição, Exatamente. etc. E tal. Leone Veiga mandou cincão. Sérgio, aproveita que você tá em Brasília e faz um Ciência Visita no Observatório Paulo Castella. Cara, por incrível que pareça, eu não sei se o Castella tá aqui, mas das vezes que eu vim, nunca o Castella tava, cara. Eu tenho que ir lá no observatório dele, porque a galera talvez não saiba, não sei se o Ian sabe. Brasília é um celeiro da astronomia nacional. A gente tem aqui o CASB, que é o Clube de Astronomia de Brasília, e aqui a gente tem grandes astrônomos amadores, que tem verdadeiros observatórios em casa, melhor do que os observatórios oficiais que a gente tem por aí. Paulo Castella, um grande amigo meu, é o dono de um deles aqui em Brasília. O Marcelo Domingos, que já esteve com a gente no Ciência na Estrada, é outro. Aqui tinha o Rodrigo Andolfato, tem ainda, né? Rodrigo Andolfato, um dos maiores astrofotógrafos do mundo,
é daqui de Brasília, Legal. faz foto lá de Águas Claras. Isso, sigo ele. Segue ele, né? Sim, Então tem essa galera aí, por incrível que pareça, por quê? Porque aqui, cara, tem um dos céus mais bonitos do Brasil, o céu do Cerrado. Verdade. O céu do Cerrado é um céu lindíssimo. Brasília tem uma característica muito legal. Quando tá nessa época aqui, o pessoal tá perguntando se o Henrique tá com frio. Tá friozinho, sim. E tá seco. Então o céu fica lindíssimo, cara. O céu de Brasília é lindíssimo. A Chapada dos Veadeiros é aqui do ladinho, entendeu? Tanto que esse final de semana a galera do CASB tá indo lá pra Chapada dos Veadeiros, levando telescópio e tudo. Então, A gente chegou aqui, desceu do carro ali, o Sérgio olhou pra cima. Caramba, dá pra ver tudo, cara. não, dá pra ver tudo. O cara mora em São Paulo, nunca viu um São céu Paulo é lindo. só Nunca vi poluição, nem sol, cara. É Nem o sol. poluição ou é nuvem? Ou os dois. E eles fazem muito encontro lá no nosso agente planetário aqui em Brasília. Então, eles também. fazem encontro no planetário, eles Isso. se encontram no planetário e de lá eles vão pra Praça do Cruzeiro fazer observação. Isso, exatamente. Todo final de semana, de tempo bom, eles estão indo lá. É. E fica a dica aí para você de Brasília e região, dia 5 de julho é o próximo encontro deles no Planetário, ali pelo umas 6 da tarde, e de lá eles partem para a Praça do Cruzeiro para observar. Daniel Tobias, membro por 23 meses aqui no Ciência Enfim. Sérgio, segunda-feira em Curitiba. Estou chegando em Curitiba, dia 30, segunda-feira, para a minha apresentação. Será que estamos sozinhos nesse universão todo aí? Então espero você, vá lá, tem ingresso ainda no Simpla, adquira seu ingresso e venha. Ópera de Arame, 7h30 da noite, Curitiba. Estarei lá. Meet and greet, pergunta da galera e me tragam causos. Por favor, porque eu rodei o Mato Grosso inteiro, ninguém veio me falar de uma luzinha, de um alienígena, Uma vaca que sumiu. nenhuma vaca que sumiu. Nenhuma desenho, plantação, Não, plantação. vamos lá, nenhuma vaca que sumiu. Lembrando que o estado do Mato Grosso tem 34 milhões de cabeças de Tem boi uma descaceta que e foi... 3 milhões de pessoas. 34 milhões de cabeça de gado e 3 milhões de pessoas. Nenhuma vaca. foi Caramba, com se nenhuma. cada um tivesse que sair numa mão Nem- com a vaca, ia ser que seria mão com três. Com três. Isso é um massacre. Ia ser um massacre, cara. Três não, Ia 10, ter a farra 11 do boi. vacas. Exatamente. E lá, com tanta plantação, nenhum círculo. Pra não falar que eu não ouvi nenhum caos, um cara, um dia, se não me engano, lá em Campos de Julho, uma cidadezinha lá no interior do Mato Grosso, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho que te contar um negócio que aconteceu comigo. Mas antes eu tenho que te falar uma coisa. Eu estava drogado no dia. Pô, aí, Já aí tá invalidou. Aí ele encontrou Aí tudo, ele né? encontrou tudo. gnomo, né? Essas coisas muito loucas. E ó, eu fui em Barra do Garças, é o único conhece esse? Esse você não conhece. Não. Barra do Garças tem o único espaço-porto oficial do Brasil, Caraca. quiçá do mundo, que foi um projeto de lei de um vereador de Barra do Garças que ele construiu, porque lá tinha muita gente, muitos relatos de luz no céu. Ele foi lá e construiu oficialmente um espaço-porto. Dinheiro Então, público esse sendo... papo- Só pra Dinheiro chegada. público Só sendo pra bem chegada, usado. Dinheiro Chegada. público muito bem Cara, aplicado. isso é sensacional. Eu visitei pra lá, chegada. e o que eu vi? Absolutamente nada. Sabe o que fica ali? Mas vocês vão saber o que fica em Barra do Garças. Fica o Sindacta 1. Lá no alto da serra, cara, assim, eu chamo ali da área 51 brasileira. Porque o Sindacta 1, para quem não sabe, é o radar que pegou, na época da Operação Prato, as luzes lá na Amazônia. Os dados eram do Sindacta 1, Caraca, cara. é verdade. E lá no alto, você não chega, porque tem um portão igualzinho na área 51. Área militar, não fechado ali. ultrapassa. Mas você vê lá no alto da montanha, assim, um radarzinho. Vai sair vídeo no Space Today sobre isso, minha visita. E o mais legal, ali, pelo menos relato eu encontrei, eu conversei com um grupo de pessoas e todos eles falaram que viram e tal. Todo Mas mundo viu nunca, tudo, né? o espaço-porto nunca foi Cara, o utilizado, né? espaço-porto nunca foi utilizado. Está lá, então, aí alienígenas de toda a galáxia, espaço-porto Barra do Garças. É que ia cobrar IPVA, né? Não, aqui no Brasil, Pedágio, a nave vai PDA. parar em Curitiba. Seguro obrigatório. Curitiba eu não sei. Agora aqui na Chapada, você falou da Chapada, a Chapada também tem, Tem uns muito casos registro. também? Ô, É mesmo? Opa. Mas como que a galera tá pura? aí, né? Aí já não... Cachorro, aquela Porque coisa lá eu fui na toda, Chapada, lá eu fui na chega à Chapada. noite. Eu fui na Chapada dos Guimarães, Aham. que também é um lugar... Só tinha chapado, né? Não tinha nada, mas foi muito engraçado também. Que uma menina veio, pô, Sérgio, eu sou sua fã. Eu falei, e aí? Não, eu não quero saber disso, não. Eu quero saber aí. Vocês já viram alguma coisa? Eu já vi. Ah, mas eu já vi coisa pra caramba, tal, não sei o quê. Aí ela pegou, ela e o namorado foram andando na frente, de repente ela tira daqui a garrafa de vinho desse tamanho. Eu falei, aí você vai ver. Viu vai muita ver. coisa. Meu amigo, você vê até os portais aí.
Ai, mas é muito engraçado, viu? Muito bem. Bem, vamos falar um pouquinho do Vera Rubin, né? O título da live é esse. O título da live é esse, nem falamos do Vera Rubin. É o seguinte, galera, na segunda-feira foi inaugurado nós vimos um momento histórico na astronomia. Foi inaugurado o Observatório Vera Rubin, em Cerro Pachón, no Chile, um telescópio com 8,4 metros de diâmetro e com a maior câmera já construída pelo ser humano. 3.200 megapixels. Isso é a câmera que ele tem. E estava na maior expectativa. Qual que vai ser a primeira imagem? Eu pensei que eles iam mostrar um objeto interestelar. Falei lá na Campus Party, dancei, não mostraram, mas deviam ter mostrado. E a câmera é o seguinte: abriram a câmera para ver galáxia. O Vera Rubin é um observatório que tem esse nome, porque a Vera Rubin foi a primeira mulher, a primeira astrônoma a descobrir a matéria escura, né? O que era isso? O objetivo principal do Vera Rubin é estudar matéria escura, energia escura e tal, mas abriram a câmera por poucas horas ali para testar. E só nesta brincadeira, 2.104 asteroides nunca antes vistos já foram vistos nos dados do Vera Rubin. Isso nas primeiras pouquíssimas horas que ele foi aberto. Isso é impressionante o que esse observatório vai fazer. A quantidade de dados que ele vai gerar, teras e terabytes de dados por dia. Antes de finalizar o Vera Rubin, tinha uma briga muito grande entre a Microsoft e a... Não, era a Google e a Amazon, para ver quem que ia dar o serviço de storage, para guardar essa grande quantidade de dados. Chegaram a cogitar de pré-processar o dado e não guardar todo o dado. O bruto, né? Aí o pessoal falou assim, e se nesse pré-processamento você... Achar mais coisa, né? Exatamente, você joga fora exatamente o alô dos alienígenas lá, o hello, né? É porque tem O muito fone. dado que é reprocessado depois de um tempo, né? Eles revisitam o dado com outra tecnologia e tudo mais. Exatamente. E acha coisa, né? É isso aqui, ó. Durante sua pesquisa de 10 anos, o Vera Rubin gerará aproximadamente 20 terabytes de dados por noite. 20 terabytes por noite. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só nessa brincadeira já foi 80 terabytes. Você piscou, os caras já geraram 80 terabytes. Não, vamos fazer aqui a conta, ó. Quanto tempo ele esperado funcionar? Não menos que 10 anos, né? Se você for ver... Peraí, 20 terabytes por noite, vezes 365, vezes 10. 73 mil terabytes. A conta tá aqui, ó. Além de um banco de dados de catálogo adicional de 15 petabytes, em 10 anos o processamento de dados do Rubin gerará cerca de 500 petabytes. Nossa. E o conjunto de dados final conterá bilhões de objetos com trilhões de medições. Isso ele quer um dos telescópios mais novos, né? Isso é um dos grandes que tá para ser inaugurado. O Vera Rubin foi o primeiro. Cara, assim, é um negócio... O que nós estamos vendo na astronomia agora, nós já vimos com o James Webb lá em 2021, que é quando muito ele foi dado, lançado, tal, é coisa pra caramba. Só que o James Webb é diferente. Por quê? Porque o James Webb ele funciona por projeto. Sim. Então você tem que escrever um projeto e mandar pra lá. O Vera Rubin não. É geral, ele né? fica rastreando. Ele fica E rastreando. aí a galera pega o dado e trabalha Pega no o dado. dado e trabalha. Os países signatários, o Brasil tem direito a usar os dados do Vera Rubin. Então o Vera Rubin, pessoal, ele funciona diferente do James Webb. Ele vai ficar ali, ó, rastreando o céu e tentando ver o máximo de galáxia possível e asteroide. Cara, 2.104 asteroides que a gente nunca tinha visto na nossa vida. Em uma noite. Em uma noite, nada, cara. Em poucas horas ali que ele ficou ligado. Isso que nem ali. era pra ele fazer isso pra valer, né? Aquela coisa, né? Nem Só é foi o aquele- objetivo dele, cara. O objetivo dele é estudar galáxia. E ele estudou tudo isso. É assim, cara. Eles falam que nós vamos descobrir um objeto interestelar por mês. Tá louco. Nossa senhora. Um por mês. Porque falam que tá cheio de objeto interestelar por aí, só que a gente não consegue ver, porque eles são muito rápidos. A câmera dele ter essa, né, 3.200 megapixels, é uma câmera de grande abertura, que a gente fala, ela é muito boa para estudar asteroide. Aí é o verdadeiro descobridor de asteroide. Então, isso aí é pra descobrir asteroide de verdade. Será que eles vão ganhar certificado também? Pra... Não sei se vocês vão ganhar cartinha, não. Não, mas dá para os nossos queridos amigos descobrirem asteroides com o Vera Rubin. Ah. Não, com certeza dá. Se tu pegar os dados lá e usar, com certeza. Não, você tem que pegar o dado já processado com o software pronto e aí você descobre. É, ele. isso aí. Vai lá, Mas, ó, Ian queria... Tem uma pergunta, uma dúvida aqui. Porque ele tá na Terra, certo? Sim.
O James Webb Tá tá no lá no espaço. espaço. Mesmo assim, você acha que ele é mais impactante do que o próprio James Webb? Cara, assim, Em termos assim, de descobertas, em termos de astronomia. Então, são coisas diferentes, né? É. O James Webb é um telescópio que ele atua no infravermelho. Então ele só atua no infravermelho. E ele é como se desse um mega zoom nas A coisas. área de coleta dele é muito A área dele é um pequena no negocinho céu. desse tamaninho assim. Certo. Então, para determinados estudos, o James Webb é excelente. Quando você quer ver em zoom uma determinada região, por exemplo, uma nuvem molecular onde está formando o planeta, e você quer ver lá dentro exatamente a estrutura daqueles protoplanetas, protoestrelas e tal, aí é o James Webb. Aquelas coisas que eu quero ver as primeiras galáxias que foram formadas. Tá. Ele vai ser excelente Aí pra é o isso. James Webb. Agora, o Vera Rubin não. Qual que é a ideia dele? Você pega a câmera e põe numa faixa do céu. Né? A primeira imagem dela de galáxia, coloca essa da galáxia, cara. Não, Vamos dizer mas que- peraí. Olha, uma coisa que eu descobri depois que eu tirei a imagem da tela. Vocês estão vendo a imagem grandona aqui, né, pessoal? Agora eu vou clicar na imagem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não para. Você chega Sabe aqui, ó. quantas Só que é são? do James Webb, né? Não, isso do é Vera Rubin. Do Vera, É. Você Sabe vai dando quantas são? zoom aqui. Só nessa primeira imagem? Ah. 10 milhões de galáxias tem nessa imagem. Nossa senhora. Então essa que é a diferença. O Ah, James não, cada Webb pontinho veria aqui, ó. isso, ele veria um pedacinho. Ó, A câmera do Vera Rubin viu nessa imagem 10 milhões de ó, galáxias. isso aqui é um pontinho, isso aqui é uma galáxia. Aí você volta aqui, ó. Olha o pontinho onde tá no É como mouse, se ó. se Ó. estivesse tirando foto com uma câmera aqui do céu, com a lente bem abertona, e Isso. pegando uma lente, uma telefoto e tirando um zoom específico na parada, entendeu? Então são dois tipos de lentes, entre aspas, né? Isso é Bem lente diferente, mesmo. né? Lente mesmo. E tudo isso que a gente está falando aqui do Vera Rubin foi em um pouco mais de 10 horas de observação. 10 horinhas de observação. 2.104 asteroides que a gente nunca viu na vida. 10 milhões de galáxias numa imagem. E ele fez uma imagem aí, coloca aí da nebulosa de Trífida e da Lagoa, Eita, peraí. porque essa imagem aqui é uma imagem que é o sonho dos astrônomos amadores. São duas nebulosas muito bonitas da gente ver no céu. E a gente não consegue pegar esta imagem de uma vez só. Porque é uma área muito grande do céu. Essa área, eu postei aqui no meu Insta antes, deixa eu ver quantas luas cheias são ela. Tá aqui, ó. São 8 luas. Essa imagem vocês vão ver aí, são 8 luas cheias. Diâmetro, né? O diâmetrozinho da lua cheia no céu, 8 luas cheias uma do lado da outra. Essa imagem que fez. Só essa câmera é capaz de fazer isso. Ela tá pegando a nebulosa da Lagoa, que é essa rosona embaixo. Peraí, que não tá aparecendo na tela, não. Eu Pois ó. vou colocar agora. É porque. Peraí. O que eu acho legal do Vera Rubin é que ele parece uma máquina, uma máquina fotográfica. Ele parece uma câmera fotográfica mesmo. Vamos pôr a imagem da câmera aqui, que vocês Parece vão ver. Parece muito que até mesmo. tem um negócio pra você Uma tirar. lente, Aí. né? Ó, agora sim. É essa imagem aqui? Isso. Então essa rosa aqui embaixo é a nebulosa da Lagoa. Essa coloridinha aqui em cima é a nebulosa da Trífida, que a gente chama. E você colocar... E essa imagem de largura aqui embaixo tem 8 luas cheias aqui, ó. Isso é a abertura da câmera do Vera Rubin. É um negócio, assim, cara, absurdo. E, cara, assim, eu não faço Vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Vamos ver até Pelo que onde eu vai. lembro, eles vão fazer pacote de dados tipo a Gaia, né? De tempos em tempos. De né? tempos em tempos eles vão lançar os... Escreve aí no Google, o Henrique, escreve assim, ó. LSST câmera. Porque esse observatório é o seguinte, ele chamava antes LSST. Esse era o nome dele. Large Synoptic Survey Telescope. Aí passou o tempo, eles rebatizaram em homenagem a Vera Rubin e virou Vera Rubin. E a LSST é a Legacy agora que eles chamam. Legacy Space Survey Telescope Camera, que é o nome da câmera aí. Coloca LSST câmera e vai em imagens. Já tô abrindo aqui uma. Eu acho legal que você vê que essa câmera de 3.200 megapixels, ela está sendo utilizada agora, é o topo da tecnologia, mas ela não foi projetada agora, né? Ela foi projetada há um tempo. Imagina que os caras estão É projetando igual o James agora. Webb. É. Mas imagina que os caras estão começando a projetar agora, entendeu? Tipo, com o poder que tem de litografia, né? De fabricação e tudo mais. E ela parece uma câmera Parece mesmo. uma lente, Ela parece né? uma lente gigante, cara. Só que Ela é com um uma sensor lente. absurdo, né? Exatamente. E o legal, tem umas coisas muito interessantes nessa câmera. A imagem de teste dela, antes de ser colocada Antes de ser colocada no telescópio, eles testaram ela com brócolis. Colocaram brócolis e tal e fizeram a imagem, porque o brócolis é cheio de reentrantes e tal, para ver se ela via essas coisas e tal. Então, assim, galera. Peraí, a do brócolis, cuidado com a galera que tem tripofobia, sei lá.
É essa daqui, a imagem do brócolis. Isso! Aí o brócolis aí, ó. Olha o brócolis aí. Tripofobia. Tripofobia, que é fobia desses pontinhos aí. É padrão circular repetitivo. Pô, então o cara vai morrer aí. Não mostra muito grande, não, porque senão vai ficar doido. Então essa aí é a maior câmera de todos os tempos, meus amigos, tá? E vamos ver, cara, tanto de coisa que ele vai descobrir. Será que ele vai ver o planeta 9? Existe essa esperança. Se existir o planeta 9, essa é a única câmera capaz de ver. Vai descobrir esse monte de asteroides? Já descobriu, né, cara? Na primeira noite ele já mostrou porque veio. Vai descobrir os objetos interestelares? Provavelmente sim. Agora, vamos ver se a matéria escura e a energia escura, eles também dão um jeito de descobrir, que seria sensacional. É porque ele vai pegar tanto espaço no céu, né, com tanto dado, que dá pra ver muita movimentação, né, como isso acontece, pô, e analisar Dá pra muitas ver galáxias ao mesmo tempo, esse que é o negócio. E fazer o time-lapse que eles falam, né? Isso. Que eles vão pegar tantas imagens todas as noites, repetidas, né? que dá pra fazer um time-lapse do céu noturno ao longo do tempo, né? isso aí. Então, imagina daqui 15 anos que eles não vão ter de dado. Tá louco, cara. Que nem a história lá do buraco negro né, os Sagitários lá, que eles vão tirando foto das estrelas que ficam no entorno, e depois eles montaram um monta time-lapse. E fica aqui as estrelinhas Maravilhoso, passando. que eles caras conseguem provar que tem um buraco negro ali pelo movimento das estrelas que estão no entorno. E lá no começo da live, o Bruno Medeiros mandou o tema é a câmera do Vera Rubin. Por que as câmeras de astronomia são monocromáticas e não coloridas, como a câmera desse estúdio? Pelo seguinte, meu amigo. Quando você fotografa o céu, você coloca filtros. A ideia é você fazer imagens em filtros diferentes e depois juntar essas imagens. Então você faz um filtro RGB, filtro hidrogênio alfa, filtro do oxigênio, filtro do nitrogênio. Porque cada determinado objeto no céu, ele tem uma emissão melhor em determinados comprimentos de onda. E aí depois você entra num software de edição de imagem, pode ser até o Photoshop, e você faz um blend dessas imagens. E aí você colore ela, realçando aquilo que você quer mostrar. Quando você vê uma imagem igual a das nebulosas ali, que tem aquela grande quantidade de coisa vermelha, isso aqui é muito hidrogênio que tem ali. E é bem saturado também, né? E é bem saturado. Então, é isso. O cara ele fez com um filtro, com outro. O James Webb em si, ele tem uma roda de filtro gigantesca. O Vera Rubin também tem uma roda de filtro gigantesca. E o dado é bruto, né? O dado bruto, ele vem no Vem workplate. monocromático, exatamente. Depois você trabalha E você isso. pode pegar esse dado. O dado bruto do James Webb é disponível de coisas que não tem embargo. Você entra, eu já mostrei como que faz isso. Você entra lá no arquivo, baixa, processa na sua casa, cara. Faz o processamento que você quiser. Então, justamente para mostrar que nada é CGI. No final vai acabar sendo. Mas não é CGI do jeito que você está pensando aí. Cara, é porque hoje não tem, né? Toda imagem de astronomia, ela é uma imagem processada. Ou combinada, né? Também tem essa, né? Porque a Não maioria é quer combinada. dizer, né? não quer dizer que ela é uma imagem que não existe, tá? Porque você só tem ali coisas que foram realmente capturadas pela câmera. Então, o Vera Rubin vai ser um negócio assim, realmente. Vai ver Nibiru? Tá ruim mostrar isso aqui. Se Nibiru existir, mostra, cara. Vai ver Você antes acha de que dá chegar. processo né? mostrar esse Se comentário aqui na Nibiru tela? existir, entendeu? Vai ver a voz saindo do meio interestelar, não. Vai ver a Não, voz não já dá, no a pequeno. voz é Eu, muito pequena. Você, se quiser. eu não vou fazer nada, não. A voz não vai não, tá? Ai, ai. Ah, você viu o quê? Esse superchat aqui? É, eu tô perguntando se dá problema mostrar. Ô Felipe, cara, eu não vou dar problema. Porque essa pessoa que tá aqui, cara, só de citar o nome dela, ela processa todo mundo. Então, Felipe, obrigado pelos R$2, tá? Tamo junto, mas não. Obrigado pelos R$2, mas não vou mostrar o seu superchat, tá? Valeu demais, tamo junto. Sérgio, quando você volta pro Estúdios Flow, eu tô no Estúdios Flow, cara. O problema é que eu não estou fisicamente lá. Porque, cara, faz um mês que eu não vou para São Paulo, cara. Só por isso. Entendeu? Então, enquanto eu estiver aqui em Brasília, eu estarei aqui. Quando eu voltar para São Paulo, domingo eu tô voltando para São Paulo. Um dia eu tô voltando Um dia, pra né? São Um Paulo. dia. Domingo eu tô voltando. Já vai pra Curitiba depois, né? É, você vai, opa, tchau. Comenta aí do Planeta 9 na matéria da Roberta. É porque eu acho que falaram que tinham descoberto o Planeta 9, mas ele acho que não foi, tá? Foi um erro aí que a galera falou. Outra coisa, o James Webb descobriu aí um exoplaneta. Sim, ele descobriu, mas não é o primeiro, mas é o menor de todos,
tá? É o menor de todos até agora. Aqui, o pessoal comenta assim, ó. Sérgio foi expulso de casa e tá morando com o Henrique em Brasília. Mas mais ou menos, né? O pior que é mais ou menos. Pior que vai voltar só pra deixar as roupas sujas, né, Sérgio? Já sai de novo. É, mais ou menos. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui do Planeta 9 aqui. Deixa eu ver se vão falar alguma coisa aqui. Mas isso aí, cara, infelizmente eu não posso falar daquele comentário. Não, ainda não foi confirmada a descoberta, tá, cara? Precisa ter uma análise muito meticulosa. É aquele negócio, o pessoal tá usando um antigo satélite chamado Akari, que é um satélite japonês, que fazia a varredura do céu, e você tem ali os dados. Então o que o pessoal fez? Pega os dados e reprocessa. Exatamente o que a gente falou, né? Exatamente o que a gente falou. Por que isso acontece? Porque os métodos de processamento eles vão evoluindo com o tempo. O dado não vai mudar. O dado, você fez aquela imagem, deixa ela guardadinha ali. Tem gente que reprocessa, cara, dados de 1920, 1930, com métodos novos, e acabam descobrindo. A gente chama isso de redescoberta. Porque a informação tá lá, né? A informação tá lá. Então é essa que é a parada. Beleza, meus amigos? Tá bom? Tá Só bom, aqui, hein? ó, rapidão, o pessoal Vai lá. perguntou aqui, ó, por que você tá vindo tanto pra Brasília? Quando vai ter palestra aqui? Amanhã. Estou vindo tanto para Brasília porque uma semana por mês nós temos o Ciência na Estrada, que é em uma RA de Brasília. Estamos na metade do projeto, né? Exato, Henrique? essa é a metade. Essa é exatamente a metade. Estamos em Santa Maria, ali no ginásio, no estacionamento do ginásio poliesportivo de Santa Maria. Você que é de Brasília e região, vá lá. O ingresso é grátis, é só ir lá no Simpla e baixar o ingresso, beleza? Jogar aí no Estaremos chat. lá amanhã. Eu, Pedrão, Isso aí. Vitor Espanha, um astronauta de verdade. Isso aí, ó. E ele foi. Ele foi. Você quer conversar com um astronauta de verdade, entender como que é que vai para o espaço, entender como que é para ser um astronauta? Vitor Espanha estará lá com a gente. Domingo, além de nós todos aqui, estará lá Manu do Quebrando a Inércia e o pessoal do Einstein Júnior. Então, E no domingo, não só no domingo, mas tem o domingos. e tem o Domingos Domingos, também. né? O Domingos está lá todo dia com a gente, então amanhã tem Domingos, domingo tem Domingos também. Hoje, só com o Einstein Júnior já foi espetacular, né? Isso, fizemos aqui uma série de vídeos que vão sair no Space Today dos experimentos de química e eles fazem os experimentos no palco, que é muito legal também. Por isso que eu tô vindo muito a Brasília. E semana passada era Campus Party, cara. Então, fiquei aqui, fui para Cuiabá, voltei para cá, tá enrolado, cara. Tá enrolado. É isso aí. Tá ó, o complicado Raulzão- isso aí. Tá complicado isso aí, Tá cara. complicado isso aí. Acompanhe o Pedrão das Antigas. Muito bom ver que o Moraes concedeu habeas corpus para ele sair de casa. Vou pegar Essa eu não peguei a... Caraca. isso aí. Tá mal o negócio, né? Hã? Tá mal o negócio, né? Moraes considerou habeas corpus, caraca. Aí o Raulzão mandou aí também, é muito dado, hein? Vocês têm dado em casa. Porra, eu achei que era uma coisa séria, cara. Pô, A gente não faz essa piada, não. não, a gente não faz. Ô, Por Raul, favor, né, a cara? gente é sério, cara. Pelo amor, a gente é 4 pessoas de respeito aqui que estavam sobre Três. assuntos. É uma de É respeito. uma de respeito, que é o Ian. Nós Essa é 3. uma bagunça. Não, é Cadê isso. o Muca? O Muca tá por aí? O Muca tá por É, aí. aqui na casa tem o Muca, tem uma galera aqui. Chama lá o Muca pra dar uma alô. O quê? Chama pra falar o Muca pra dar uma alô aqui. Não, ele tá fazendo o quê? Tá bom. Ah, Tá bom. não, Deve é tá o ali. seguinte. Hoje à noite, temos quantas lives ainda? Duas. E uma amanhã. Space Orbit e Space Today de novo. hein? Space Orbit, Space Day de novo, direto daqui, ó. Primeiro lançamento a partir da 1 da manhã, Starlink. Segundo lançamento, 3 da manhã, Electron. Depois de... E amanhã, à 1 da tarde, temos 2 lançamentos na mesma live, H2A e Starlink de novo. Vocês vão ter que aguentar o Serjão gritando e eu pedindo pix. Isso aí. Então nós estamos Tem aí. gente que sai de um porque vende muito pix, tem gente que sai do outro que Que grita você demais. Vai aguentar os dois. É. Então, Space Day e Space Orbit junto, transmitindo aí os lançamentos nessa madrugada. Batemos aí quase 1.500 pessoas com a gente nessa sexta-feira à noite. Muito obrigado a todos, valeu demais. Ian, um prazerzão. Obrigado, Ian, tá me Ian. ajudando lá no meu curso de pós, tá dando umas aulas pra mim. Brigadão, Meu professor Ian. de Direito Espacial, Sensacional. baita curso maneiro de Ah, não, Direito ele- Espacial. Valeu, Manja valeu. demais de tudo aí. Muito obrigado. Vai vir Eu mais que vezes agradeço. aí. E
Nem falamos de Alcântara, mas... Cara, ó, A gente sobreviveu até agora sem processo, Sobrevivemos. Sérgio, pelo amor de Deus. Esquece esse assunto. Não, peraí. Esquece Esquece esse assunto. Mas, ó, cara, a gente vai acabar, eu juro, mas tem um amigo meu que ele acabou de se formar e ele fez um TCC dele com um tema que acho que seria muito interessante trocar uma ideia, que é sobre a questão de protocolos para investigação de acidentes espaciais. Ah, legal. Porque você tem lá, a gente falou até bastante sobre investigação, só que, por exemplo, quando tem investigação de acidente aéreo, tem os protocolos muito bem feitos pela ANAC, lá nos Estados Unidos pela FAA. Isso. Aqui não tem tanto quanto o acidente espacial, porque a gente realmente não tem um portfólio grande disso. E tá começando. Exatamente. Então, Bota em contato. é isso aí, ó. Ô Marcelo, ó, já está ouvindo aí? Já me manda um alô. Alô. Muito bom. Então é isso, Ian. Muito obrigado. Valeu demais, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Serjão. Valeu, Deixa aí Pedrão. onde o pessoal te encontra. Se quiser te encontrar, Cara, pra se mandar quiser me pergunta. encontrar, é só Ian Grosner, só tem eu mesmo, não tem xará homônimo. E eu tô muito no LinkedIn, cara. LinkedIn. LinkedIn. E também no Instagram, mas o LinkedIn eu É o caminho, boto lá, eu boto as notícias, as coisas relacionadas aí a direito espacial, política espacial, Legal. geopolítica. Sabia que tem diplomacia espacial também? Olha aí. Vários campos aí das ciências humanas aí relacionados a espaço. Então, obrigado. E amanhã tô lá no curso. Bora. Vamos lá. Tá dando lá, tá dando aula pra mim na turma lá. Isso. Na hora do jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem mundial mesmo. Vai continuar Ninguém liga, sem. vai continuar sem. Vai continuar Perdendo sem, nada. porque a FIFA, ela oficializou. Campeões mundiais são de 1960 a 2004 e os campeões do torneio da FIFA. Palmeiras, sinto muito te informar, cara. Jamais serão campeões do mundo. Jamais Chora. na história. Pode chorar à vontade. Pedrão, valeu de novo, Valeu, cara. Sérgio, tamo junto. Tamo junto aí, brigadão. Daqui a pouco Space Ops, Space Today transmitindo o lançamento. Henrique, tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Quem que tá aí hoje? Marquinhos? Deu aí, Marquinhos? Opa. Boa, valeu. Galera, um grande abraço a todos, muito boa noite, ótimo final de semana. E Aí, ó. Aumenta o volume aí, Sérgio. ele quer.